Quando eu chego na minha casa 5 minutos depois, eu descubro que o meu ex tava levando mulher em casa. O meu sonho já era de, não, vou construir algo diferente, eu vou ser a ovelha negra da família. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever, curtir e compartilhar. Hoje nós vamos contar uma história muito bacana, porque eu acho que todos os vencedores têm sonhos, né? A arte de vencer começa sempre como um grande sonho. E eu acho que muitos de vocês sonharam algum dia viver fora do país, empreender fora do país, ter sucesso, principalmente nos Estados Unidos, mas nem todo sonho termina bem também, né? Então hoje nós vamos contar uma história de uma pessoa que teve esse sonho de prosperar nos Estados Unidos, mas que acabou virando um pesadelo. E aí nós vamos entender um pouco por que é esse pesadelo, por que se tornou e por que tudo isso também foi importante para o crescimento, né, para a arte de vencer dessa pessoa, da minha convidada de hoje, que é a Janaína do Nascimento, a famosa Nina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudio. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, de contar minha história. E mais que contar minha história, sabe, é mostrar o que... Aquela frase que todo mundo diz, não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Então, eu acho que hoje, para mim, é o meu principal ponto, o porquê de contar a minha história. Eu já aproveito aqui, antes da gente começar a contar a sua história, convido o pessoal para tentar adivinhar qual foi esse pesadelo que a gente vai contar. Vamos ver quem acerta aí no decorrer do programa. Vamos lá, Janaína. Eu sempre gosto de começar falando um pouquinho sobre a infância, porque eu acho que a infância diz muito sobre os nossos sonhos, os nossos passos. Então eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua infância lá no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. Olha, Cláudio, esse é um ponto bem sensível, que não deveria ser. Por quê? Isso para mim já foi pauta de muita terapia, porque eu tenho muito pouca lembrança da minha infância. Então, eu venho de uma família simples, nasci em Bragança Paulista, sou filha única por parte de mãe, meu pai teve outra esposa, e deles foram 4 filhos do outro casamento, ele ficou viúvo e casou com a minha mãe, e eu não tenho muito contato. Então eu costumo dizer que eu tive uma amnésia. Muitas coisas que eu lembro, eu ainda não sei se eu lembro porque realmente é uma lembrança viva ou se eu estou sugestionada por fotos que eu vi. Já procurei terapia, hipnose, tudo que você imaginar para olhar para isso e não tive muito resultado. Mas eu entendi que não importa, né, o que aconteceu. Então, com certeza devem ter acontecido coisas que, às vezes é uma coisa besta, mas um trauma, alguma coisa que me fez, teve esse corte na minha vida. Mas eu já trabalhei isso em mim e eu entendo que o importante é o que a gente faz com o que a gente conhece e tudo que a gente tem acesso, né? Não pensando no ontem, mas o que a gente pode fazer com o amanhã. Sem dúvida, a gente não pode deixar que nada disso atrapalhe a nossa caminhada, né? Te deixei aí com uma caixa de um fundo negro, né? Não, mas sem problema. Mas eu acho que é importante para também as pessoas entenderem, né? Porque talvez isso foi o grande gatilho para você tomar uma decisão muito importante, que foi para os Estados Unidos, correto? Sim, eu não acredito que isso inconscientemente, talvez. E é engraçado que na vida as coisas se repetem, né? A minha mãe casou com 19 anos. Eu me casei aos 19 anos. Olha só. A minha mãe vinha de uma família muito pobre e ela acabou casando com o primeiro namorado que ela teve para sair de casa. Eu fui para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos, casei com a primeira pessoa que eu conheci. Então, assim, hoje eu vejo as similaridades dessas histórias, né? Minha e da minha mãe. Mas isso demorou muito tempo para eu reconhecer. Eu só fui fazer, eu achava que eu só ia fazendo, mas simplesmente me deixando a vida me levar. E aí a gente vê que é muito mais profundo que isso, né? Sua mãe era uma grande sonhadora também? Eu acho que o sonho dela era limitado à vivência que ela tinha, né? Que era muito pequena. Então, assim, o universo dela era muito restrito, né? Diferente do meu. Que para ela
o sonho dela era ter uma vida melhor saindo daquela pobreza. O meu sonho já era de, não, vou construir algo diferente, vou ser a ovelha negra da família, e foi o que eu fiz. Né? Eu fui a primeira a sair de fora, eu fui a primeira a ir para os Estados Unidos. Hoje você fala ir para os Estados Unidos, é normal. Se você nunca foi, pelo menos você conhece por fotos, por vídeos. Antigamente não. Antigamente você era por biblioteca. Né? Não tinha internet disponível ali pra gente entender, né? E o meu meio social não eram pessoas que tinham acesso aqui, porque não tinham poder aquisitivo para viajar. Então eu cheguei nos Estados Unidos e olhei e falei, meu Deus, e agora? O cheiro é diferente. A porta do aeroporto abriu, eu falei, meu Deus, tô aqui. Sabe? Mas em que momento você colocou isso na cabeça? Que eu preciso ir para os Estados Unidos, por que Estados Unidos? E o que você pensou em fazer lá? E como foi esse processo também? Você foi com a cara e coragem? Ou você já tinha um planejamento para ir um pouquinho mais estruturado? Como é que foi esse processo? Eu trabalhei na TAM. Na época, hoje é Latam, né? Mas na época era TAM. Então, eu tinha fácil acesso à passagem nesse ponto. E aí eu falei, não, eu quero sair do país, e a gente escutava, né? Nossa, lá você ganha muito dinheiro, você pode fazer sua vida. Então eu falei, não, eu vou, eu quero. Só que o mais engraçado, que hoje eu dou risada, é que com 19 anos a minha cabeça era, hoje eu tenho 44, então imagina, é muito tempo atrás, né? A minha cabeça era, eu vou para os Estados Unidos, vou chegar lá, vou trabalhar um mês, vou fazer muito dinheiro, voltar para o Brasil, pagar o meu carro, e vou ter dinheiro guardado e posso fazer a minha vida. Então, essa era a minha concepção. Muita gente foi pro Japão pensando nisso, né? Não, o meu foi os Estados Unidos. E, óbvio, né, a Disney, aquele sonho todo. Então, assim, eu tive uma única amiga que na minha adolescência, eu lembro dela ter ido pra Disney, e uma vez ela emprestou uma fita pra mim, e eu peguei, no meu livro até eu conto isso. E ela emprestou uma fita, que era VHS, né, na época, e eu assisti, eu falei, gente do céu, eu quero ir lá, e eu vou. E meu tio, eu lembro do meu tio falando assim, imagina, menina, mas vocês estão aqui, tipo, mal tem dinheiro pra pagar as contas, agora você tá falando que vai pros Estados Unidos? Eu falei, vou, e fui. Naquela época era 1 para 1 praticamente, né? Já era real? Eu não lembro, já era assim. Mas era mais fácil, né? Era, eu lembro que quando o dólar estourou, era tipo 3,70, sabe? Você falava, uau, era muito dinheiro na época. E aí você falou uma coisa no começo do podcast, que você falou assim, né, o sonhar. E obviamente quando você sonha, você não quer, você sonha só com a parte boa, né? Exato. Não vem a parte Você não tá preparado pro pesadelo, né? eu nunca sonhei que acontecesse o que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Mas eu acredito que tudo tem um propósito. Não sei, isso não é de religião, mas assim, eu me considero uma pessoa que eu tenho bastante espiritualidade. Então, eu acredito que nada acontece por acaso, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então, eu acredito que tudo tem um propósito dele. Porquê do porquê. E a sua história acabou virando um livro. Você decidiu fazer um livro, que já a gente vai contar um pouquinho sobre ele, se chama Liberdade Perseguida. Isso. É isso, né? Onde você relata toda essa trajetória. Eu relato a partir dos meus 14 anos de idade. Então já fica aí a nossa recomendação, Dia das Mães chegando. Então, uma boa dica de um livro para você presentear, Liberdade Perseguida, da Janaína. Aqui você vai ter um pequeno conteúdo, né? Claro que com riqueza de detalhes muito mais aprofundada no livro, mas vale a pena a leitura. Eu ainda não li, mas fiquei super curioso depois de conhecer um pouquinho a história da Janaína. Mas as pessoas que eu conheço que já leram falaram que é espetacular, que tiveram que ler assim em um dia porque já queria saber o que ia acontecer. Então, parabéns pelo livro também. Obrigada. Então vamos lá. Aí você chegou lá nos Estados Unidos, mas você já falava inglês ou não? Um pouco. Já tinha algum emprego lá ou decidiu empreender? Como é que foi esse processo? Eu falava um pouco, mas bem básico, porque era inglês de aeroporto. Então, cara e coragem lá, mesmo, sozinha. Tá lá, foi bem cara e coragem. E na época, eu tinha algumas companheiras de trabalho que também queriam ir, fomos 3 meninas, e chegou lá, a gente alugou por uns 15 dias, um mês, 15 dias para um, depois 15 dias para outro, um apartamento de um conhecido, que era conhecido de uma das meninas, não meu. E aí a gente chegou lá, o meu ex-marido foi me buscar no aeroporto com uma plaquinha escrito meu nome. 2 semanas a gente começou a ficar junto, um mês ele tava pedindo em casamento, porque eu teria que voltar, e aí eu nunca voltei.
né? Na verdade, ele não pediu em casamento. Ele falou, não, fica, e aí a gente acabou casando. Né? E nisso, meu pai e minha mãe também não esperavam. Minha mãe fala que foi o primeiro infarto do meu pai. Foi aí, quando eu falei que eu ia, meu pai começou a passar, que eu ia ficar, que eu não voltaria, meu pai começou a passar mal. E nesse meio, aí eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi muito engraçado. Eu trabalhei numa loja de relógio, que até hoje o dono é um paquistanês super rígido, sabe? E até hoje eu tenho amizade com ele. E eu tava passando em downtown, então eu sempre fui muito, desde pequena, assim, eu sempre conversei muito com as pessoas, eu sou muito comunicativa. E aí eu saía perguntando pra downtown inteiro, você sabe alguém que tá precisando de alguém pra trabalhar? Até que eu cruzei com uma mulher mais louca do que eu, me pegou pela mão, falou, vem comigo, faz de conta que você é minha melhor amiga, e me levou numa loja, ela nunca tinha me visto, o cara também nunca tinha me visto. E ela falou que. E ele falava um inglês, ele fala um inglês bem. O acento é muito diferente, né? Da onde ele veio. O Paquistão é totalmente. Aquela pronúncia meio árabe, assim, né? E aí eu não entendia nada. E ele começou a falar, ela do meu lado, ele falava, e eu pra ela, né? Tipo assim, o que ele tá falando? E aí ela falou, ele falou que você começa tal dia e você vai trabalhar escala 6x1, tá bom? Tá. Então foi meu primeiro trabalho e de lá pra frente eu fiz muita coisa também. Trabalhava às vezes, saía de lá e ia fazer outra coisa. Trabalhei, limpei casa, vendi cachorro quente na rua, de tudo um pouco. Totalmente focada em prosperar lá. Não, total. O meu objetivo era preciso comprar uma casa pra sair do aluguel. Então, assim, eu quero construir, quero pagar meu carro. Então, aquela coisa mesmo, o sonho de imigrante, né? Só que é engraçado, porque hoje a gente fala-se muito de autoconhecimento, fala-se muito de mentalidade, mentalidade de prosperidade. Antigamente, pelo menos no mundo que eu vivia, e eu sei que isso não era só pra mim, não se falava tanto disso. Então, eu era meio que levada pelas circunstâncias, porque eu não tinha, na minha casa não tinha muita instrução. Então eu fui, vai fazendo. E foi dando certo até, né? E aí eu fui me aprimorando, fui buscando me conhecer as coisas para melhorar. E aí fui evoluindo, saí de lá, depois fui trabalhar com tecnologia. Aí trabalhei com tecnologia durante muitos anos. Em 2008, meu pai faleceu. Nisso eu casei, separei. Separei com 6 anos e pouco de relacionamento. Aí meu pai faleceu, eu voltei a morar no Brasil. Fiquei no Brasil 3 anos e pouco. Aí voltei para os Estados Unidos. E nisso, obviamente, já era uma mulher, já estava ganhando dinheiro, já sabia, já conhecia o mercado. O meu espanhol é perfeito, já falando inglês, né? Você vai procurando evoluir. Aí voltei para uma empresa de tecnologia lá. Sempre trabalhei, meu trabalho sempre esteve vinculado com os Estados Unidos, desde dos meus 19 anos. Aí montei uma empresa na área médica, comecei a vender as duas coisas paralelas, até que a minha empresa começou realmente a andar com as próprias pernas, aí eu larguei do trabalho e fui para minha própria empresa e lá eu fiquei. Mas vamos agora detalhar um pouquinho mais algumas dessas etapas, né? Você foi só para trabalhar ou também aproveitou para estudar lá, fez Estudei inglês, mas assim, eu sempre fui muito focada, você falou de educação, né? Sempre estava muito focada na educação empresarial. Tá. Não fui fazer faculdade, nada. Eu queria empreender, queria ter minha própria empresa, queria crescer nessa área. E eu sempre fui muito boa em vendas. E o que você sentiu de diferente dos Estados Unidos em relação ao que você tentava aqui no Brasil? O que fez com que você achasse assim? Que eu acho que o primeiro choque foi ver que logo no início, talvez em um mês não ia dar para cumprir o objetivo de ganhar todo o dinheiro do mundo e voltar, mas ao mesmo tempo você falou, opa, aqui ainda é melhor, vale a pena eu continuar aqui mais tempo do que voltar para o Brasil. Como foi esse choque de realidade no início? Olha, acho que eu já nem lembro mais, assim, porque eu não fui com essa concepção eu fui só do dinheiro, o resto pra mim era tudo novidade. Então você imagina, você sai do interior de São Paulo, uma cidade onde você não tem muito acesso, você chega lá, você tem acesso a tudo do mundo, entende? Seja, é tudo muito lindo, é tudo muito limpo, é carro. Então, assim, eu não tava buscando comparar. Eu queria uma vida melhor e aquilo dentro da cidade que eu nasci, que eu fui criada, pra mim aquilo, eu não me encaixava lá dentro, entendeu? E sempre em Miami? Ou chegou aí para outros? Sempre em Miami. Tem uma amiga minha que ela fala que a minha asa é muito grande para Bragança Paulista, por exemplo.
Então, eu sempre fui assim, eu sempre gostei, sabe, Bragança pra mim é uma cidade que eu amo, que foi a cidade que eu nasci, mas é uma cidade que hoje eu estou morando em Bragança, mas eu fico entre Estados Unidos e Brasil. Porque se eu tivesse que ficar só em Bragança, eu não conseguiria. Porque pra mim é É muito sufocante, diferente, né? é sufocante. Entende? Então, na minha casa, eu tô ali pela minha família, pela minha mãe, aqui no Brasil, né? Mas aonde eu falo que eu vivo é nos Estados Unidos. E o resultado desse esforço todo resultou que ao longo do tempo você foi prosperando, você foi ganhando dinheiro, foi Uhum. conquistando tudo aquilo que você almejava, né? E como foi para você essa mudança, né? E ver que num determinado momento era um sonho e aquele sonho estava cada vez mais sendo concretizado a ponto de te permitir fazer tudo aquilo que você queria. Você viajou muito, fez muitas viagens, rodou o mundo, teve a sua casa, você vivenciou, né, essa grande mudança na sua vida. E como é que foi? Porque assim, tem gente que quando começa a ganhar dinheiro se perde um pouco, tem outros que já vão mais consciente do que está acontecendo. Como foi esse processo para você? O processo, eu costumo dizer que até os meus 40 anos de idade, eu sempre fui levada pelas circunstâncias, nunca foi muito consciente. Então eu fui fazendo, a vida foi se apresentando, me dando oportunidades, eu fui fazendo. Eu sou a típica mulher que todo mundo fala e não quero mais ser, e estou trabalhando muito nisso, eu dou conta, eu faço, eu aconteço, entende? Então, não tinha, não, como eu via, eu estava vivendo. Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu também. Hoje eu racionalizo mais algumas coisas da minha vida, mas eu aproveito as oportunidades que se apresentam. Isso desde usando tanto a parte boa quanto a parte ruim. No entanto, que se você vê, você fala, ai, nossa, como é que você fez? Isso você trouxe um livro. Então, eu sempre procuro ver que não importa o quanto ruim as coisas sejam, tem sempre o lado bom e uma parte, e algo que a gente vai tirar de aprendizado daquilo. Então foi isso, eu fui fazendo e obviamente eu falo hoje, olhando, tá? Obviamente que na época eu não tinha essa consciência, mas muito do desfecho do que aconteceu comigo tá totalmente ligado com a minha parte de orgulho, com a minha parte de autossuficiência. Então, havia coisas que eu não poderia ter feito diferente, porque eu não tive culpa do que aconteceu, mas o meu ego, o meu orgulho me levou aonde o resultado que eu tive. Que eu poderia ter visto as coisas de uma forma diferente. E como foi esse processo de, assim, você abriu mão de muita coisa para viver esse grande sonho, e uma delas foi viver lá sozinha, onde você ficou distante da sua mãe e do seu pai, e você relatou que teve um evento no meio do caminho que foi o falecimento do seu pai, né, que fez com que você até retornasse para o Brasil para ficar com a sua mãe ali. É, Você considera que foi um preço muito alto ou você encarou com uma certa naturalidade isso também? Porque foram muitos anos que você ficou, de certa forma, distante e aquele negócio é sempre um problema para quem tem esse sonho. E eu já tive esse sonho, não tive a coragem que você teve de simplesmente ir com a cara e coragem para outro país, mas já tive esse sonho, né? E sempre fica aquela questão, né? Viver uma vida, ir atrás desse sonho, viver uma vida mais solitária, que eu acho que muito deve ter acontecido com você nesse processo, apesar de você ter se casado lá, né? Ter tido relacionamento, mas ao mesmo tempo ficar distante da família, né? Sim. Como foi isso para você? Existem dois pontos aí, muito interessantes, porque como foi e como é hoje. Então, embora eu esteja aqui, eu sempre vim muito pro Brasil. Então, isso para mim nunca foi pesado. Tá, então tinha Teve um uma ano frequência que você. Teve um ano, que foi um ano que eu estava me legalizando, que eu não podia vir. Fora isso, Brasil, eu estava sempre aqui. Eu nunca vim menos que 4 vezes ao ano. Ah, então E era hoje bem eu, frequente. e hoje eu normalmente eu fico 30 dias nos Estados Unidos, 2 meses aqui, 40 dias lá, 2 meses aqui. E agora eu estou invertendo isso, vou ficar mais lá do que cá.
Então, eu tô nesse processo agora. Então, assim, de verdade, eu nunca senti muito isso. Ah, minha mãe ia, ficava um pouco, eu vinha, ficava. Então, só teve esse um ano que foi mais difícil mesmo, a ausência da minha família. Só que a minha mãe sempre falou desde criança, filho é pro mundo. Então, eu sempre tive essa concepção de, a minha mãe falava isso e eu tô conquistando o meu mundo, né? E foi o que eu fiz. Então, e depois de Você já tudo tinha que... na sua consciência de que para sua mãe estava tudo bem, né? Não era para ela já Pra tinha um ela ponto me de dava o vista de aval. aceitação, Meu né? pai foi mais difícil no começo. Perder o meu pai foi muito difícil, porque você fala, era a pessoa que eu mais, foi a morte que eu mais senti até hoje, e aí teve do meu cachorro, mas aí é outro papo. Então foram as duas mortes assim, que eu realmente senti na minha vida. E eu perdi muita coisa, né? De conviver com meu pai, de crescer mesmo perto dele. Mas eu sei que são escolhas minhas. Então, assim, foram escolhas que a vida me levou. Eu abri a porta e eu segui nesse caminho. Não me arrependo. E uma coisa que aconteceu comigo, que aí por isso que eu falei antes e agora, e aí você vai entender onde eu quero chegar. Por que eu falo que eu não me arrependo? Quando aconteceu tudo, eu falei, mais uma vez, peguei, me desfiz das minhas coisas, me desfiz da minha casa. Eu sempre fui muito desapegada às coisas. E eu vim para o Brasil. E eu vim para o Brasil procurando resgatar exatamente isso que você falou, das coisas que a gente perde. Obviamente que você não vai conseguir resgatar o que você era para viver com 15 anos atrás. Mas resgatar a rotina de família e tudo isso. E eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada. Por quê? Porque a gente tem uma idealização sobre as coisas. Então, quando aconteceu isso, eu falei, eu vou voltar para o Brasil porque eu preciso do amor da minha mãe e eu acho que se eu estiver lá eu vou ter mais amor. E ao fazer isso, a expectativa que eu tinha e o peso que eu colocava em cima dela sobre as minhas expectativas era muito grande. Então, quando ela não corresponde, o que acontece? Me gera frustração, frustração me gera tristeza. E assim foi. Então, eu comecei a sentir, eu falei, nossa senhora, olha para isso. Eu vim aqui resgatando uma coisa, isso que eu perdi nunca vai voltar. A relação que eu tinha com a minha mãe, ela nunca deixou de existir. Então, tudo na vida é aquela coisa. Dá um exemplo, tem uma coisa que rola aí na internet, o pessoal fala, ser casado é difícil, ser solteiro é difícil. Ter dinheiro é difícil, ser pobre é difícil. Então, qual que é o difícil que você quer? Né? Morar com a minha mãe, perto da minha família, também tem um lado difícil. Tudo é ponto de Morar vista, longe né? Não tem também. jeito. Então, assim, qual que é a sua, exatamente, qual que é a sua perspectiva de vida e qual a sua percepção sobre as coisas? Mas eu acho que eu consigo entender um pouco a sua mãe e também a sua frustração, né? Porque, não sei se você tem filhos, né? Mas eu tenho dois. Eu acho que a partir do momento que a gente vê o filho seguindo o caminho, e principalmente quando o filho retorna e a gente sente que o objetivo, às vezes, é a gente, eu acho que deve dar uma sensação para sua mãe assim, será que eu posso estar atrapalhando, sabe? Tipo, ela tá largando tudo para vir ficar comigo, eu tô sendo um problema, sabe? É coisa de pai e mãe, né? Que quer ver os filhos cada vez mais. Pai e mãe sempre tem isso, não quer atrapalhar os sonhos dos filhos, né? Então eu acho que talvez criou-se isso, sabe? Porque você tinha uma expectativa, mas ao mesmo tempo, será que sua mãe não sentiu que em algum momento ela poderia estar te travando com Mas eu isso? acho que não veio nem da parte dela, não. Foi só da minha mesmo, Tá, entende? Eu vim numa busca de alguma coisa e pelo amor de Deus, não tô colocando a minha mãe como não, ela fez ou ela me frustrou. Não, a frustração foi minha comigo mesmo, tentando resgatar algo que eu nunca, não é resgatável. entendi. Então, assim, a gente pode daqui pra frente fazer diferente, resgatar aquilo. Eu vim buscando esse amor todo, porque eu nesse momento, quando eu vim fazer isso, eu fiz exatamente essa pergunta que você acabou de me fazer pra mim mesmo. Mas e o tempo que eu perdi? E tudo aquilo que eu deixei de viver? Eu escolhi viver outras coisas. E toda escolha tem consequências. Sem dúvida. Então, só que para eu entender isso, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você absorver e entender. Eu precisei voltar, passar por isso e entender que Bragança não é o meu lugar. Então foi muito mais a Janaína buscando aquilo e me frustrando comigo mesmo, com o meu próprio aprendizado e falar, opa, peraí, não é por aí, você tá errando, sabe? Vamos ajustar a rota, do que colocar essa consequência nos outros, na minha mãe ou quem quer que seja. Eu sempre, para mim, relacionamento
ele sempre é sobre você, nunca é sobre o outro. Exato. Então, aí às vezes eu falo isso, eu tô bem mais ausente da rede social, mas eu sempre falei muito na rede social. E tô ausente por alguns processos meus mesmos e o meu tempo que eu estou respeitando. E eu sempre falei isso, relacionamento é sempre a gente, e muita gente não entende isso. E fala, não, mas fulano fez isso pra mim. Mas por que fulano fez isso pra você? Qual foi a tua falta que permitiu que fulano fizesse isso pra você e você foi permissível, não querendo ver os sinais e se colocou nessa situação? Então eu sempre olho pra isso dessa forma. E principalmente depois do que me aconteceu. Mas isso que você está falando, eu vi recentemente até uma entrevista do Augusto Cury falando sobre isso, né? A gente não é educado a pensar na gente, né? A gente sempre coloca o outro em primeiro lugar em tudo. A gente não consegue ter domínio de nós mesmos. E quando a gente tenta ter esse domínio, né? Parece que algo estranho acontece para as outras pessoas, né? Parece que é algo negativo você olhar para você muitas vezes, né? É Sim. engraçado isso. E você sabe que, Cláudio, que quando eu escrevi esse livro, eu costumo dizer que eu escrevi para curar. E nesse processo de cura, eu entendi muita coisa sobre mim, porque era aos 40 anos. E eu falo, gente, que pena. Obviamente que eu não vou me dar com, vou me dar com um chicote, meu Deus do céu, como eu sofro. Mas eu falo, que pena que eu não olhei para isso antes. E é uma escolha também. É uma escolha. Eu poderia ter poupado de tanta dor, tanto sofrimento, e eu não tô nem falando do que me aconteceu, não, eu tô falando de um todo. Eu sou uma mulher que eu sempre fui uma mulher, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu consigo, eu ganho dinheiro, eu viajo, eu conquisto tudo que eu quero. E por outro lado, eu era uma mulher extremamente, como que eu posso dizer pra você? Pra fora eu sempre fui, nossa, a Janaína é imbatível. Tipo assim, todo mundo, ela dá conta, porque é a Janaína. Mas dentro... Mas também é uma forma da gente de mostrar uma força para não expor as fraquezas, né? Só que aí dentro da minha vida, eu sempre tive relacionamentos extremamente tóxicos. Eu me achava uma mulher feia, até pouquíssimo tempo atrás. Então, assim, eu nunca escolhi, eu sempre era escolhida. Porque o meu lado mulher, o de ir pra frente, o lado masculino da empresária, sempre foi muito bom, mas o meu lado, o Janaína internamente, sempre foi muito débil. E com 40 anos foi que eu fui olhar pra isso. E aí eu comecei a entender que eu passei a vida inteira no mesmo padrão, cometendo os mesmos erros de diferentes formas. Então hoje eu costumo dizer que se a gente não cura as nossas feridas, exato, a gente vai ter problemas diferentes, mas com as mesmas raízes, que eles vêm disfarçado, né? E aí Deus vai te dando coisas diferentes, assim, pra você aprender. Até que você aprende, você fala, opa, é que nem videogame, passei de fase. Agora vamos pra próxima. E assim, eu costumo dizer também que é que nem uma escadinha. Você aumentou ali o seu campo de visão, novas coisas vão vir, e vai de você se trabalhar como pessoa pra melhorar e subir mais um degrauzinho. Mas uma das coisas que eu mais ouço aqui nas entrevistas das pessoas é justamente isso, esses padrões que vão se repetindo. E o quanto é difícil a gente entender que isso está acontecendo e ter um olhar para aquilo para falar, não, chega, vamos quebrar esse padrão aqui, vamos começar a construir algo diferente, né? E isso é quase que unanimidade, só na dor que a gente consegue enxergar, né? Eu vou discordar de você. Eu acredito sim que a gente pode aprender no amor. E é no amor próprio, no amar a si mesmo, olhando para suas faltas e se melhorando. Então eu não acredito que só eu vou ter que levar pancada a vida inteira para aprender. Hoje eu discordo disso. Já concordei com essa frase, mas é o meu ponto de vista. Então hoje eu tento ir pelo amor, é o amor comigo. Então eu me amo, eu me respeito, eu quero me ver feliz. Então onde é que eu posso me melhorar? E se eu fizer aquilo dali, escolhas mais conscientes, sabe? Se eu fizer isso, o que eu tô... Porque primeiro sou eu. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir colocar isso pra ninguém. Eu concordo com você, mas a gente é criado numa sociedade onde a gente ama mais o outro do que a si mesmo, né? Aí que vem, eu acho que é a grande dificuldade, né? Desse processo. Concordo com você nesse processo de como a gente é criado para... Mas hoje eu vivo o tempo inteiro quebrando essa barreira. Exato. E a consciência não... Hoje já se fala muito mais sobre isso, né? Que antes não. Antes a gente não tinha tanto conteúdo sobre, mas hoje
com o mundo da internet, a gente ouve a importância disso, eu acho que o olhar das pessoas está começando a mudar, né? É só você ver que o quanto hoje as pessoas se cuidam mais, preservam mais a sua autoestima, a sua confiança, né? Então, assim, eu acho que Sim. são sinais de uma mudança onde as pessoas estão começando a olhar para dentro delas, né? Antigamente tinha aquela frase que todo mundo falava assim, bom, depois que casa vira um relaxo, né? Porque daí os dois relaxam e fica. Hoje já não é assim. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo as coisas mais por elas e não mais só pelo outro, e em algum momento entra uma acomodação também. Então, eu acho que esse processo de transformação, pouco a pouco está acontecendo, mas eu acho que vai muito da inspiração das histórias também, né? Porque, assim, todo processo de cura, e você passou por isso também, se deu muito pelo fato de o que te ajudou bastante, depois você me corrija se eu estiver errado, foram histórias de outras mulheres. Quando você conheceu histórias de outras mulheres, aquilo também te ajudou a falar, opa, né, deve ter dado algum sinal de falar assim, não, aqui eu tenho que começar a reescrever a minha história, né, sobre isso. E aí é quando você para e faz algumas reflexões e aí você começa a, de repente, criar um cenário diferente e quebrar esses padrões que vão se repetindo ao longo da vida, né? Esse abriu vários leques, assim, e eu gosto muito desse assunto. Então, eu a escrita, pra mim, você falou que se foram através de outras histórias. Quando eu escrevi meu livro, eu vinha de um. Ah, primeiro eu queria falar uma coisa que você falou aí, e eu concordo que é muito legal quando a gente tem a consciência, a gente tem a mudança. E uma coisa que eu trabalho muito em mim, não seja tão dura com si mesmo. Porque às vezes eu tenho consciência de alguma coisa, mas nem sempre é fácil mudar. É verdade. Né? Você fala assim, nossa, eu sei que isso me faz mal. Mas você vai lá e faz. E aí quando você fala, não, amanhã eu não vou fazer. Vou te dar um exemplo. Ah, e sei lá, se a pessoa tá querendo emagrecer. E aí ela fala, não vou comer brigadeiro porque eu sei que brigadeiro é o meu vício e isso me faz mal e eu não consigo comer um. E aí quando você vem falar, mas é só um. E aí às vezes a gente é tão perverso com a gente. Eu falo, quando eu vejo que eu estou sendo muito perverso comigo, eu falo, Janaína, se trate como você trataria a sua melhor amiga. Então aí eu volto pra mim e falo, peraí, sabe? Se errou hoje, mas amanhã você pode fazer melhor. E sobre você falou, Nais, eu tenho certeza que você se inspirou em outras mulheres. É até feio, mas é verdade. Quando eu escrevi meu livro, eu estava num momento extremamente egocêntrico e nada altruísta. Eu nunca fiz pensando em ajudar ninguém. Hoje eu penso, hoje eu sei que a minha história ajuda. Hoje eu sei que isso refletiu de uma forma onde pessoas vieram até mim e falaram, nossa, a sua história mudou minha vida. Eu tenho até uma mulher que me escreveu e falou, eu ia me suicidar. Eu li a sua história e escutei seu podcast e isso me trouxe uma outra visão de vida e eu vi que não é só eu que sofro e não sei o quê. Então, isso me fez muito bem, me faz muito bem. Por isso que eu tô sentada aqui hoje, por isso que eu tava agora na rádio contando a minha história. Mas foi simplesmente pensando em mim. E eu cheguei num momento que eu tava tão depressiva, que eu não queria fazer absolutamente nada. E aí, sabe quando eu tava no estado de comiseração total? Que eu peguei e falei, ou eu saio desse buraco agora, ou eu me mato. Porque, assim, não dá mais pra onde eu tô, não tem mais pra onde ir. E aí eu peguei e falei, não, eu vou procurar ajuda. E eu lembro que eu coloquei na Netflix e fui assistir um TED Talk da Brené Brown, e ela fala de vulnerabilidade. E aí, quando ela fala disso, eu tinha acabado de sair de um momento mais difícil da minha vida até hoje. E ela falou uma coisa que nunca saiu, aquilo entrou na minha cabeça e ficou. A vergonha, ela não prospera na empatia. Exato. E ao entender isso, eu falei, cara, eu vou contar minha história. Porque o que ali pra mim estava muito cravejado em mim? Nunca mais ninguém vai confiar em mim. Olha o meu histórico. Como é que eu vou olhar na cara de alguém e fazer. Alguém vai querer fazer negócio comigo de novo? Porque a gente se preocupa mais com o outro, com a sociedade, do que com a gente mesmo, né? E aí eu comecei. O É o outro, julgamento o é outro, o sempre o outro, o julgamento. outro. E o que é a vergonha? A vergonha é o medo de você ser julgado, É, ridicularizado, as pessoas te apontarem o dedo, medo de ser você. Quando eu comecei a ler isso dela e ver o TED Talk, comecei a pesquisar, eu falei, é isso, vou escrever um livro. E aí, o que eu fiz quando eu escrevi o livro? Eu tirei o teu direito de falar de mim.
Tá aí, ó, quer falar de mim? Você não precisa falar, não precisa ser, nunca ninguém vai olhar pra minha cara e ficar apontando o dedo pra mim pelas costas, aquilo vai me doer, porque eu já coloquei minha história ali. Se eu quiser, o que você pensa, aí é um problema seu. Mas eu sei quem eu sou. Só que para eu quebrar isso e falar, nossa, eu sei quem eu sou e por isso eu vou escrever, é muito difícil. foi muito difícil. E pra você ter ideia, o dia que eu peguei e contei sobre a minha história, que nem a minha mãe direito sabia, foi no podcast para 500 pessoas. Porque eu falei, gente, tá bom, eu já entendi que a vergonha não prospera na empatia. Mas eu também não quero sair contando a minha história para as pessoas como se eu devesse satisfação para alguém. Exatamente. E foi aí que eu achei um amigo meu, tinha um podcast, liguei para ele, falei, tá acontecendo isso, minha história é tal. Você quer contar no seu podcast? Ele falou, quero. E aí eu falei, nossa, que tirei um peso das minhas costas, assim. Falei, agora eu deslancho. E aí começou as coisas caminharem, só que eu tive que olhar, o que é amor próprio, né? O que é autoestima? Então, assim, autoestima não é o quanto o outro olha pra você e fala, nossa, que bonito isso aqui. Não, é qual é o quanto você se estima. Então, eu tive que trabalhar muito para eu voltar a ter autoestima, autoconfiança, porque eu acreditava que eu falava, gente, eu nunca mais vou ganhar dinheiro na minha vida. Eu vou trabalhar no McDonald's, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo o trabalho, mas eu era uma empresária que fazia muito dinheiro, que tinha uma vida muito boa, de muito conforto, que não me faltava nada, e de repente eu estava ali em 2 anos achando que eu ia trabalhar no McDonald's. Né? E que eu ia ganhar o salário mínimo e não ia ter mais nem carro, porque eu ia ter que pegar ônibus, porque eu não ia ter condição de trabalhar para ter um. Porque eu não tinha a crença que eu pudesse reconquistar aquilo de novo. Essa mudança de mentalidade é algo extremamente difícil e eu vejo muita gente passando por situações difíceis e eu vejo o quanto elas sofrem em não conseguir às vezes virar essa chave, em ter esse olhar, né? Porque realmente não é fácil mudar a nossa mente de que assim, tomar aquela decisão de falar assim, não, daqui para frente vai ser diferente, exige tudo isso, né? E é difícil você virar essa chave quando você está sem autoestima, sem amor próprio, né? Então, resgatar tudo isso é um processo doloroso, inclusive, né? Bastante. Mas vamos fazer o seguinte. O pessoal deve estar curioso para saber qual é a história, então a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e na volta vocês vão conhecer qual é a verdadeira história da Janaína do Nascimento lá nos Estados Unidos. Vocês vão entender o que aconteceu. Fiquem aí, até já. Para este papo acontecer, contamos com grandes parceiros. O Espaço da Audição traz a melhor tecnologia auditiva do Brasil para você e o Streambox garante a qualidade impecável que você ouve aqui. Siga e prestigie quem apoia o nosso canal. Voltamos aqui com o podcast Arte de Vencer, com Janaína do Nascimento, que está contando a sua história. Tudo começou com um grande sonho lá nos Estados Unidos, mas em algum momento esse sonho ganhou capítulos não muito interessantes e virou um grande pesadelo na vida dela. E agora eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu. 2010, eu vou contar. Você quer que eu já conte logo ou não? Posso fazer o resumo? Pode fazer o resumo e depois a gente destrincha mais sobre isso. Bom, eu contei aqui, né, sobre toda a minha trajetória, depois eu montei uma empresa na área médica. Em 2019, eu comecei, a minha empresa 2019 já estava bombando, vendendo super bem, eu já vendia praticamente para o mundo inteiro, eu tinha uma licença da FDA, onde eu importava e exportava para os Estados Unidos. E em 2019, um cliente me pede um produto, eu trabalhava com minimamente invasiva, que eu não tinha estoque, mas que eu poderia obtê-lo, que fazia parte do mesmo tipo de produto que eu trabalhava. E aí eu falei, tá bom, eu não tenho, mas eu posso comprar, e eu queria ver como que aquilo ia reagir no estoque. Então eu comprei 25 caixas para ele, 50 caixas para o estoque, trouxe isso para vender. Eu tinha equipe na empresa, então tudo que chegava ia para o meu departamento de shipping e envio e recebimento, e de lá eles enviavam para quem tinha que enviar. Então a pessoa chegou, eu tinha um médico que também assinava na empresa, ele recebeu a carga, mandou 25 para o cliente, 50 ficou para estoque. Me mandou, não, me tinha um checklist, tá tudo corresponde, tá tudo certo, ótimo, pode mandar. Janaína, estamos recebendo e estamos mandando, tá bom? Tá. Beleza. Passou um tempo, eu recebo um e-mail desse cliente que recebeu esse produto falando que era inadmissível aquele produto. Eu falei, inadmissível por quê? Aí ele falou, não, porque tá escrito na caixa not to be re-export to US, que não é
para ser reexportado para os Estados Unidos. Eu tinha um advogado que era um advogado super especialista em FDA, que é a Anvisa no Brasil. E o advogado falou, não se preocupa, simplesmente é um manufacturer, a empresa que produz, uma forma de proteção de mercado por causa de preço, porque quando fabrica em outro país, às vezes é mais barato e tal, mas é um negócio que se chama State of Art. O State of Art nada mais é que se um produto ele tem uma composição diferente, talvez ele possa ser banido de algum país X, porque não, aquela composição o país não absorve. E no caso desse produto, ele não tinha um state of art diferente, ele poderia ser vendido em todo o mundo da mesma forma. Aí ele falou, não tem problema. E tem uma lei que se você comprou legalmente, você pode vender legalmente. Aí eu falei, ótimo. First Doctrine, lembrei, hoje de manhã eu ia falar, não lembrava. Chama First Doctrine, you buy legally, you can sell legally. E aí eu peguei, só que o que a gente não contava? Com o que aconteceu lá na frente. A gente achava que o produto não tinha nenhum problema. Peguei o produto, coloquei ele voltou para o estoque, o cara que estava lá com o produto, ele reteu o produto por bastante tempo, coisa de 45 dias. Eu lembro porque é muito próximo do meu aniversário, dia 29 de março, o produto volta para o estoque. E aí eu fui lá ver, estava escrito not to be re-export to US, mesmo na caixa. O advogado falou, não tem problema nenhum. E o mercado, ele absorve produtos não só por caixas, mas por quantidades unitários também. Aí falou, tira da caixa e vende sem caixa. O resto era tudo igualzinho. Beleza, vendi, aí passou-se meses, o produto ficou lá, não vendia, é um produto que eu tive dificuldade de vender. Vendi ele no final de abril. Quando foi em junho, eu estava aqui, eu estava fazendo um tratamento de congelamento de ovos. Recebo um e-mail de uma das maiores empresas do mundo, ou se não for a maior empresa do mundo hoje na área médica, falando que o produto era um produto falso. Aí começa, né? Imagina, não é, tá aqui, eu tinha tudo assinado pela FDA, o FDA liberou meu produto, tava tudo certo. Eu falei, não, gente, é impossível. E eu pagava uma licença para a FDA, então eu acreditava que chegava lá, se eles deram assinatura... Tava tudo ok, né? Exatamente. E não era bem assim. Enfim, fazendo de uma história muito longa, curta, isso passou um tempo, em dia 22 de julho, se não me engano. É engraçado que a história vai se distanciando, as datas vão se apagando, assim, mas o que eu acho bom, porque vai se distanciando. Às vezes eu olho pra mim e falo, nossa, fui eu que vivi tudo aquilo. É uma loucura. Eu já acho mais crítico, porque assim, você lembrar das datas é algo tão marcante que não esquece a data, né? Eu esqueço. Mas eu acho que o meu HD ele é meio diferente. Porque o meu HD aqui, às vezes, eu falo, gente, coisa de trabalho. Você falar pra mim, olha, eu sei falar pra você se no estoque tem a validade e tudo. Agora, a minha vida pessoal parece... você contou isso pra mim? Não lembro. Contei já naquele dia. Mas quando? Eu sou dessas. Então, assim, pra mim, eu acho que também... não sei, eu não tenho mais as datas tão marcadas já, sabe? Eu acho que foi dia 22 de julho ou dia 20 de julho. É um dos dois. E aí, eu tô na minha casa, toco o telefone, eram os marshals, que é que nem se fosse um FBI, mas o FBI, ele é pra pessoa física e tem o da pessoa jurídica. E aí ele falou, a gente tá aqui na porta, você tem 5 minutos pra chegar, senão nós vamos arrombar. Aí eu saí correndo, do jeito que eu tava, da minha casa, louca, coloquei um vestido, voei pra lá. Chegou lá, o prédio totalmente cercado de policiais, tipo, bem coisa de filme mesmo, todo mundo com a bolsinha. Aí entraram na minha empresa, assina aqui, se você criar algum tipo de resistência, você vai ser presa agora. Aí entraram mais de 20 pessoas, eles tinham investigado durante X tempo a minha vida. Então já vinha caminhando isso e você nem sabia o que estava acontecendo. E assim, mas eram coisas assim tão absurdas que você fala, meu Deus! E a gente cresce assistindo o filme falando, né? Tudo que falar pode ser usado contra você. É bem isso, né? Totalmente. Aí, pra você ter ideia, eles tinham um documento que depois eles estavam lá olhando e estava em cima do móvel lá do meu escritório, e no documento dizia que eu tinha uma operação de falsificação de produtos médicos e que eu fazia toda aquela operação de produtos médicos na madrugada. Por quê? Uma vez eu estava trabalhando, eu sempre trabalhava muito. E eu estava trabalhando, tipo, 8h30, 9 horas da noite, tocou na porta, alguém bateu, tipo assim... bateu na porta, eu abri a porta e a pessoa falou assim, Maria! Eu falei, não, é a Nina, posso te ajudar? A pessoa queria confirmar se era eu. Depois que eu fui ligando, eu falei, nossa, olha essas situações. Foto do meu carro, da minha casa. E aí, aí eles falaram que onde a gente estava não podia ter empresa. Umas coisas assim que você falava, gente, mas peraí, sou eu mesmo?
Eu não trabalhava de madrugada, eu não tinha uma operação lá, mas eram umas coisas que você falava, meu Deus, de onde veio isso, gente? É mais pior que filme. E aí eles entraram lá e viram que não tinha nada, era uma empresa. Criaram toda uma teoria da conspiração. Por que eles criaram negócio. totalmente essa... Porque eles queriam invadir a empresa. E a única forma dele invadir a empresa era colocando que eu era o demônio. Mas entendeu? você acha que é prática ou porque era uma das maiores empresas do mundo que estava por trás? É, lógico. Né? Se não fosse quem... Tipo, bode expiatório. Me pegaram pra entender, pra mostrar, olha aqui o que pode acontecer com você se você acontecer alguma coisa errada, se você fizer alguma coisa errada. Então, assim, isso é muito nítido. Entanto que os advogados, ninguém acreditava no que aconteceu. Aí, beleza. Aí ficaram lá, depois no final do dia eles estavam comendo na mesa comigo. Mas eu chorei o dia inteiro, né? Que você fala assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí depois de lá eu comecei a entrar em desespero, tive crise de pânico, eu achava que crise de pânico era só gente. Eu falava, não, gente, imagina, não tenho nem tempo pra ter crise de pânico. E a primeira crise de pânico que eu tive, eu achei que fosse morrer, eu não sei o que tava acontecendo Na hora comigo. que a ficha cai, não tem jeito. Acho que na hora ali, na adrenalina, né, você não entende bem, mas na hora que a coisa passa, que a ficha cai, aí eu acho que é bem complicado. Eu tive uma crise de pânico que eu achei que eu fosse morrer. Eu não respirava, aí todas as extremidades do meu corpo tudo amortecida, eu chorando, eu chorava, tipo, não era de choro, era de uivo, sabe? Uma coisa assim que você fala, a gente só vê isso em filme. E eu achava que existia, e, então assim, foi muito louco, muita coisa ao mesmo tempo. Nessa época eu pagava $1.000 de advogado por hora. Então assim, era uma coisa que não parava de sair dinheiro. Eu tinha ganho $2.490 naquela ordem. Era um produto que eu nunca tinha tido. Ele significava 0,0000 não sei quanto do meu estoque, nem 1% era. Então, assim, tudo que eu tinha feito na vida inteira estava ali. O meu ex entrou como sócio investidor da empresa. Nisso eu estava namorando uma outra pessoa. A gente estava morando junto. Aí começou esse desespero, uma investigação atrás da outra. Não se preocupa, a gente só vai levar o produto que era falso, o resto você vai continuar aqui trabalhando normal. Quem que trabalha normal? Não tem como, né? Não tem como. Então eu deixei, a empresa continuou caminhando, mas eu comecei a trabalhar de casa, porque também eu não tinha estrutura psicológica e, tipo, todo dia tinha que responder alguma coisa. Eles chegavam documento. Eles chegaram, assim, com uma investigação. Eu falava, gente, nem eu tenho isso de documento com o tempo de empresa que eu tenho. Umas caixas assim, ó, tudo desse tamanho, umas 4, 5 caixas, deixaram lá, tó, isso aqui é o seu processo. Eu falei, gente, eu acho que eu tô que nem aqueles filmes que tem minha carinha, assim, tudo. Eu tô dando risada agora e tirando sarro, mas a gente ri pra não chorar, né? E aí passou o tempo, e nisso deu uma tranquilizada, e eu falei, não, porque agora vamos casar, eu tinha sonho de casar, eu tava aqui fazendo, né, o congelamento dos óvulos. Começamos, vamos casar então. Minha mãe foi para os Estados Unidos, era fevereiro do outro ano, chegou uma carta e eu fui lá no correio pegar, porque a carta tava para mim pegar lá. Fui no correio pegar, tava lá Estados Unidos da América contra a Janaína do Nascimento. Eu tava sendo investigada criminalmente. Porque o FDA, para cujo qual eu pagava a licença, cujo qual assinou a documentação para liberação dentro da minha empresa, para entregar para minha empresa, estava me processando. Então falou que eu tinha a intenção de ter comprado um produto falso. E aí, até se provar que fosse de porco na tomada... E pra você ter ideia, no dia que aconteceu o negócio do carro, do carro que eles me ligaram, eu tive que sair correndo com o carro, eu tinha saído com a mão abanando. Eu voltei pra minha casa pegar meu computador e dar pra eles. Eu falei, não tem nada, eu quero ajudar. Aquele computador, se eu não tivesse entregue aquele meu computador, muita coisa poderia ter sido diferente. Mas ali, naquele momento, eu só queria provar que eu não tinha feito nada errado, que tava tudo certo, que eu agi das melhores boas intenções. E aí foi, Estados Unidos contra a Janaína do Nascimento, me pediam 10 anos de cadeia. Uau! 10 anos, se eu pegasse um felony. Felony é quando você tem intenção de fazer, é um crime, você é um criminoso. E queriam me dar 10 anos. Só que aí foi como chama? O prosecutor, aí que trabalha com o Estado pra te culpar. Esqueci como chama no Brasil. Esqueci o nome. É a pessoa que te acusa. Ele representa o Estado. Ministério Público. Não. Promotor. Aí o promotor mandou o documento pro meu advogado, só que nisso, assim,
dinheiro era uma coisa que não parava de sair, era impressionante. Então, você ia no advogado $30 mil, você ia no outro advogado não sei o quê, e assim foi. Entre custas de processo e tudo, eu gastei eu ganhei, lembra, $2.490, eu gastei quase 2 milhões de dólares, em 1.290.000 em processo e restituição para a empresa que eu comprei, que era a dona da patente do produto e tal. Aí eu recebi isso na investigação, eles não tinham como provar que eu tive intenção de fazer. Então eles foram para contravenção. Não existe você não sabia, você é dona da empresa, a responsabilidade é tua. Resumindo, embaralhando, eu peguei 6 meses no Campo Federal. É um Campo Federal de trabalho. Dia 1 de junho eu me entreguei, aí bom, gente, aí uma loucura, né, tudo que aconteceu aí, mas se a gente for falar de detalhes, a gente não vai sair daqui hoje. Me entreguei dia 1 de junho de 2021, fiquei aí, pandemia bombando, o mundo de perna para os ares. Pra falar a verdade, a pandemia eu nem vi, porque eu tava ali envolvida dentro de tudo aquilo que tava acontecendo. Foi bem nessa época. Foi bem nessa época. Tava ali, tipo, estourando mesmo, mundialmente falando. Aí fui pra lá, nessa época, eu tava literalmente me matando em vida. Eu tomava 1 litro de vinho no mínimo por dia, tava alcoólatra, fumava 2 maços de cigarro, não queria viver, então assim, era uma forma de eu me matar inconscientemente, né? Porque era uma fuga. Ali na sua mente tudo tinha acabado ali, né? Então assim, e nisso eu tinha um relacionamento, a gente teve 6 anos e pouco juntos, ele também super mal, então na minha casa também o convívio era péssimo, e chegou uma hora, eu passei aquilo anos lutando, não, eu quero provar que eu não tive culpa, eu quero não sei o quê, gente, se é hoje, eu falo, onde é que eu assino? Porque além disso eu tive que fazer um acordo para eles pararem de me perseguir. Eu tive que fazer um acordo que eu não posso mais vender produto. Então, assim, eu falava, onde é que é? Quanto que é? 300 mil? Porque na época eles queriam fazer um acordo comigo. E eu não quis fazer porque eu queria provar minha inocência. Não, porque entre nós, né? Você não fez nada errado, né? Só que com o jornal de hoje, eu falo que com o jornal de ontem todo mundo sabe o que fazer. Na época, eu tinha evitado tanta dor de cabeça, eu tinha perdido tão menos dinheiro, sabe? E a minha vida tinha continuado. Não, mas os impactos de qualquer tipo de acordo naquela hora, a gente não consegue enxergar, porque assim, a gente só consegue enxergar o caos, não tem jeito, né? E eu fui, aí eu fiquei lá, era para ficar 45 dias, aí teve a pandemia se alastrou lá dentro, várias pessoas com Covid, infraestrutura zero, obviamente, a gente estava num campo federal, onde eu nunca me senti tão desprotegida num lugar onde supostamente você deve... Fala que nos Estados Unidos, fala que é terrível, né? Porque assim, você não vê polícia. Então assim, você tá ali num lugar que você não sabe quem são aquelas pessoas, o que elas fizeram, por que você não vê policial, você se sente assim, fala, cara, alguém veio de madrugada me mata aqui, acabou. Entendeu? Vai que alguém não vai pra minha cara. E eu cheguei lá, tive no meu livro eu conto, assim, porque não dá pra contar muito aqui em detalhe, teve uma menina lá que no começo, nossa, eu fiquei morrendo de medo, sabe? O dia que eu cheguei de um lugar pra outro, ela, desculpa falar o palavrão, ela falou assim, eu quero ver a puta branca que vai dividir o quarto comigo, sabe? Então, assim, você fala, meu Deus do céu, era muito longe da minha vida e do que eu um dia pensei passar. Você temeu pela sua vida lá? Na hora que você chega, assim, você não sabe o que você vai esperar, depois você vê, não, e assim, foi uma coisa que muito louca que aconteceu, assim, que eu falo hoje, me perguntaram isso na rádio. Foi muito difícil, óbvio, ninguém quer passar por isso, mas foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. É louco falar isso, né? Total. Mas assim, porque primeiro, a nível pessoal, eu trabalhava desde muito cedo, desde os 14 anos de idade. Então assim, eu nunca tive tempo para falar, nossa senhora, o tempo é meu. E ali te tiram do mundo. E eu tava envolvida em muito problema. Quando me colocaram lá, os problemas, eu saí do mundo, mas os problemas também saíram de mim, porque eu não tinha contato de lá de fora. Então assim, o que tá acontecendo? O que não tá acontecendo? Era muito pouco que chegava até mim. Então foi um momento de... sabe? E ali eu entendi, tipo, você não precisa de muito pra viver. Eu não sou uma pessoa que nunca fui consumista, sempre fui mais minimalista. Mas ali você não precisa se dar conta que você não precisa de muito pra viver, que ninguém é melhor que ninguém.
sabe? Você pode até, você tem mais dinheiro, todo mundo ali tá num... Coloque amor nas minhas palavras. Não é que não existe ninguém é melhor que ninguém, mas tá todo mundo num processo de aprendizado, de se tornar uma pessoa melhor. E olha para você ver o tamanho do meu ego, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou conversar com elas porque eu quero saber as histórias delas, que eu vou escrever um livro sobre a história delas. Mas eu estava ali também. E por que eu falo, uma das coisas assim que eu falo, que eu comecei o podcast falando disso, que uma das coisas que me levou a esse desfecho, que foi o meu orgulho, por quê? Porque quando aquele cliente lá atrás falou pra mim, esse produto é inadmissível, eu devolvia o produto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem um negocinho no produto, pode devolver. Só que aquele cara, a gente já tinha tido brigas homéricas, porque ninguém gostava dele no mercado. E a primeira vez que ele me ligou para falar comigo e comprar comigo, ele me ligou e falou assim, quem é você? Qual é a sua formação? Por que você está no mercado médico? Quanto tempo você está? Você achou que fosse picuinha na parte dele? Ali era tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Você tá entendendo? Se eu tivesse, sabe o quê? Not to be export. O advogado falou, mas isso vai mudar a minha vida? $2.000. Devolve essa merda. Mas não. Ali eu entrei, não vou passar documentação, não sei o quê. Porque era meu ego, meu orgulho, eu sei, eu sou a Janaína, eu sou isso, eu sou aquilo. Não foi com essa consciência toda. Era inconsciente. Então eu tive que trabalhar o meu orgulho, o meu ego, para não estar em mesmas situações como eu já tive. Porque é o que eu te falei, se você não cura as suas feridas, você vai ter problemas diferentes com as mesmas raízes. Exato. Então, foi isso que aconteceu. E aí, bom, voltando lá pro campo, então foi muito louco, assim. E aí eu falei, não, e eu achando que eu ia escrever sobre elas. E ali eu entendi, né? Falei, gente, ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu tô na mesma situação que elas. Aqui somos números, cada um cumprindo o que tem que ser cumprido aqui, para poder levar a vida adiante. E para mim, quando eu entrei no campo, foi aquela sensação, graças a Deus, tá acabando. Daqui a pouco a minha vida volta ao normal. Esse pesadelo acabou. Então, pra mim, foi tipo, era essa transição. Só que eu não sabia que estava por vir. Porque quando eu saio do campo, fiz amizade com um monte de gente. Eu cheguei lá, eu coloquei na minha cabeça que, nem tanto que no meu livro eu escrevi, eu comecei a escrever no primeiro dia que eu cheguei lá, isso carta pra mim mesmo, tá? Falando, você não vai sucumbir, faça isso, faça exercício. Então, porque o pensamento da gente é muito ruim. Quando a gente está num momento difícil, é muito mais fácil você predominar o ruim do que o bom. Sem dúvida. Né? Então, ali eu colocava coisas para eu ler todo o tempo. Por que eu estava pensando, o que eu tinha que pensar e por que eu tinha que pensar daquela forma. Então, eu voltava para onde eu queria ir. Mas foi intuitivo ou você já tinha um conhecimento? Totalmente intuitivo. Totalmente intuitivo. Eu fui fazendo, buscando uma forma de estar melhor. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer exercício. Eu gosto muito de exercício. E aí, eu fazia exercício incontrolavelmente, assim, fazia muito. Eu emagreci 10 quilos, não só por isso, pela comida, que a comida é horrível. Eu emagreci 10 quilos em 45 dias. Eu saí de lá, hoje eu peso 57. Imagina, na época eu tinha 55, eu tava com 45 quilos. Tava pele e osso. E aí, mas eu malhava, fazia exercício, corria no campo, fazia tudo. E aí eu teve mulheres que veio fazer comigo. Então aquilo virou um movimento ali dentro, onde pessoas queriam fazer exercício comigo e foi muito gostoso. Então, assim, tinha uma troca. E ali eu escutei histórias que eu falei, meu Deus do céu. E você não imagina, porque não faz parte do nosso mundo, né? Então foi muito louco. E também, depois eu entrei, eu não sei qual a sua religião, se você acredita em Deus, mas briguei com Deus, assim, você esqueceu de mim, você não quer saber de mim, olha o que você fez comigo. É a primeira coisa que vem na cabeça. E foi muito difícil isso pra mim, porque eu falava, nossa, por que comigo, sabe? E eu gosto muito de falar disso, porque, assim, isso pra mim foi uma chave que virou totalmente os meus resultados. Quando eu perguntava, por que comigo, por que comigo, por que comigo? E eu entendi em algum momento, que eu não sei quando foi isso, mas teve um momento que essa pergunta pra mim ficou diferente, e aí foi onde as coisas começaram a caminhar. E por que não comigo? Eu não sou melhor que você. Por que pode acontecer com o Cláudio? Você pode acontecer uma catástrofe na sua vida, mas comigo não. Eu sou santa, eu sou a Janaína Teresa de Calcutá, entendeu? Então, assim, quando eu tive essa consciência que eu não sou melhor que ninguém, e que não é que Deus estava me punindo, foram escolhas, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, entende? Então, foi isso que me levou ali, não que eu quisesse,
Mas se eu tivesse agido de forma diferente, o desfecho talvez, com certeza, teria sido outro. Então, e aí eu comecei a galgar um outro espaço dentro de mim. Quando eu saí do campo, aí consegui sair de lá com 3 meses, porque eu tava, lembra que eu falei asmática, eu tava fumando muito e tal, eu tava com muito asmática, usava bombinha, então eu representava um grande risco para eles a nível de liability por causa do Covid. Então, eles queriam me tirar de lá e eu fiquei 3 meses em casa, em prisão domiciliar. Só que eu chego na minha casa, então assim, pra mim era, ufa, agora eu volto pra casa, minha vida recomeça daqui a pouco e beleza, a vida que segue. Eu não tava tão depressiva, naquele momento eu tava bem, porque aquilo eu via pra mim recomeço. Quando eu chego na minha casa 5 minutos depois, eu descubro que o meu ex tava levando mulher em casa. Eu comendo pão. Cada atrás da outra. Eu comendo pão que o diabo amassou e o cara não, lelele, entendeu? E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Porque se eu falar, eu tenho que bancar. E aí eu fiquei uns 2 dias, assim, eu tava em choque, sabe? Em choque, eu não chorava, nada, assim, pra mim. Aí eu falei, agora eu posso ser frágil, agora eu posso Você me não podia entregar. nem sair de casa, né? Não. E ali eu falei, cara, e agora? E aí foi onde aí eu caí feio. Aí foi onde eu cheguei lá naquele estado de comiseração que eu te falei. E aí eu peguei e comecei a falar, ou eu saio disso aqui ou eu entrego, né, de vez. E aí eu decidi sair, aí eu escrevi para curar. E nesse processo de cura, eu entendi que a minha história podia ajudar outras pessoas. E mais que isso, e aí eu entrei é engraçado, né? A gente vai aprendendo. Aí eu entrei num processo onde eu falei, não, com a minha história, Aí quando eu entendi, melhorei, me chamaram para palestrar para psicólogos, fui em rádio, dei entrevista. Falei, agora eu vou montar um curso, vou ajudar pessoas através da minha história, fazer o que eu fiz. Só que eu tinha prática e não tinha teoria. Aí eu montei a teoria. Aí eu fiz um curso na internet, que até eu tenho tatuado aqui. E eu vendi meu curso. Como chama? Florescer. Florescer. Eu vendi meu curso, teve pessoas que fizeram parte da primeira leva de alunos, foi legal e tal. Só que aí eu comecei a entender que ainda tinha muita coisa para mexer. Sabe? Que aquilo era, ok, eu consegui, mas ir profundamente. Então, ali eu falei, eu tô ajudando outras pessoas, mas eu ainda preciso. Óbvio, tem muita gente que fala, você tem que ser no processo. Mas, gente, eu não consigo chegar aqui pra você e falar uma coisa que eu fiz, se dentro de mim aquilo não tá 100%. Então, eu ainda entendi que tinha muita coisa pra eu trabalhar. Aí eu dei uma diminuída nesse meu projeto. Me afastei um pouco da rede social, sabe? E aí o ano passado aconteceu uma coisa que foi muito louco. Então, assim, eu melhorei muito como pessoa, como ser humano, mas eu tô no processo, sabe? E o processo eu acredito que ele pra mim, hoje eu vejo que a gente tá aqui nessa vida, eu falava que a gente tava pra ser feliz. Não, a gente não tá pra ser feliz, a gente tá pra evoluir, ser uma pessoa melhor. Então, nesse processo, eu perdi minha cachorrinha. E minha cachorrinha, que vinha lá comigo desde do começo do processo, ela foi pra mim uma muleta. Porque quando eu entrei em depressão, quando eu saí de casa, eu fui morar no apartamento, eu tava totalmente depressiva, não queria sair, não queria fazer nada. Vim pro Brasil, trago ela pra cá, e ela foi aqui, eu falo que se não fosse ela, eu não tinha nem melhorado, eu acho que talvez nem aqui eu tivesse, porque eu tinha que levar ela era grande. Aí eu saía com ela pra ela ir fazer as necessidades dela. Era uma pitbull? Era uma pitbull. Eu saía com ela para fazer as necessidades dela e eu morava de frente à praia. Então a gente começou a ir ver o sol nascer todo dia, caminhar na praia. E nesse movimento, eu comecei a olhar para a vida diferente. Eu falei, cara, pode ser bonito ainda, né? E ano passado ela faleceu. E aí eu até me emociono. E quando ela faleceu, para mim parece que tipo assim, meu Deus, agora eu vou ter que olhar pra coisa que eu ainda não tinha olhado. E foi muito difícil pra mim. Aí tem gente que fala, mas é um cachorro, mas o significado dela era tão importante pra mim, por tudo que eu passei, e eu usei ela muito como era eu e ela. Então, assim, eu fiquei muito solitária e ela me acolhia. Embora não falasse, não nada, mas aí eu entendi. É o acolhimento que você sempre buscou e não alcançava, né? Exato. E quando ela faleceu, eu entendi assim, como se Deus estivesse falando pra mim. Agora você já tá preparada pra andar com as próprias pernas, então ela tem que ir embora.
Porque você vai ter que olhar pra isso, se ela estiver aqui, você não vai olhar. E aí eu comecei, e aí foi uma hora que pra mim foi um baque, sabe? De coisas que eu ainda não tinha olhado e não tinha tido a percepção sobre. Então hoje eu até quero te agradecer, porque assim, eu gostei muito da forma com que você conduziu o podcast, está conduzindo o podcast. Porque normalmente as pessoas, elas querem falar, elas querem fazer o sensacionalismo em cima do que aconteceu comigo. E não é sobre o que aconteceu comigo, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo inteiro. Exatamente. Mas é o que eu faço com o que aconteceu comigo. Então, quem a Janaína se tornou nesse processo, que ela vai se tornar e o que ela é hoje. Então, isso eu acho que pode ajudar as pessoas, porque a minha história é, ai, nossa, coitadinha, ai, que triste que ela passou por isso, nossa, não é isso que eu quero, entende? Então, quando eu falo pra uma pessoa, eu tô aqui tendo a oportunidade de falar, cara, é possível, você consegue sair disso, você consegue ter amor próprio, você consegue, por mais difícil que seja. O nosso objetivo foi justamente esse, contar essa história, porque assim, é com muita admiração, inclusive, que eu recebo a sua história, porque não é fácil passar Obrigada. pelo que você passou e ter a força e essa não só essa força interna, mas essa força de querer olhar para si, mas também olhar para o próximo, porque normalmente quando a gente não está bem, a gente se torna egoísta, a gente quer cuidar só da gente mesmo, a gente não está muito afim de lidar com o outro, às vezes porque até o que acontece faz com que, se a gente não tiver cuidado, a gente condene tudo o que é o externo da gente, né? Porque a gente se vitimiza num ponto que tudo que é externo está errado, e aí a gente é difícil olhar também o que está errado dentro da gente. Eu acho que para você esse processo ainda é mais difícil, porque eu tenho certeza que durante todo esse período, e é uma coisa que eu quero te perguntar, é sobre isso. Você sempre soube que você era inocente de tudo isso que aconteceu, né? Só que você entende por que isso aconteceu, você aceita que isso aconteceu com você, porque eu acho que é uma coisa que talvez eu fico tentando me imaginar, acho que eu não consigo me imaginar nesse cenário, mas eu acho que eu teria muita dificuldade em aceitar o que aconteceu comigo, e talvez isso fosse um bloqueio que não permitisse eu dar essa volta por cima que você teve, porque assim, se você sabe que ainda você fez uma coisa errada, você fala, puta, vacilei e tal, não sei o que, talvez ainda seja mais fácil, mas eu acho que você ter a convicção e esse 100% da certeza que você não fez nada de errado e que o mundo foi injusto com você, eu acho que é muito difícil. Por isso que eu acho que a sua história é muito mais impactante. Porque não é aquela história de pessoas que, como já tivemos aqui, pessoas que falaram, não, eu realmente errei, mas eu usei o erro como um aprendizado, né? Você não errou, né? Então eu acho que isso torna esse processo ainda mais complexo. Porque a sua mente não brigava um pouco com isso, ou não? Sim. É difícil, assim, você falar. É o que eu te falei. Eu entrei numa guerra com Deus, assim. Por que comigo? Né? Então, por que eu. Nossa, gente, eu não fiz nada. Eu não tive intenção. Por que isso está acontecendo? Foi muito difícil. E se eu paro pra pensar nisso, racionalizar isso, continua difícil. Eu não vou ter essa resposta. Então, assim. Acho que você nunca vai saber por que isso aconteceu. O que eu posso fazer hoje é o que eu te falei: trabalhar o meu ego, trabalhar meu orgulho, entende? Para que quando situações ruins se apresentem, eu consiga tirar o melhor resultado disso. Se o meu ego ali não estivesse falando mais alto, eu tinha devolvido aquele produto. Mas porque eu achava que eu era a mulher, entendeu? Eu faço grana, tenho uma grande empresa, não sei o que, eu sei o que eu faço. Então, assim, obviamente eu não procurei isso. Mas oportunidades não, pessoas que querem fazer coisas com a gente ruim, existe desde que o mundo é mundo. E assim, eu não, mais uma vez, assim, gente, pelo amor de Deus, não pense que eu sou essa carola de igreja, não, porque eu não sou, mas eu tenho estudado muito a minha espiritualidade porque para mim isso me faz muito bem. E eu sou uma pessoa que eu sempre, eu gosto de louvor e tal, gosto de ler a Bíblia, vou na igreja, mas nunca fui assim super, sabe? E eu sempre falei, acredito, mas não acredito tanto.
E o ano retrasado, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, olha, Deus, se você existe mesmo, eu quero te conhecer. Eu quero entender que você realmente, eu quero te sentir. Não quero só ouvir falar. E eu falei, fiz um propósito. Ai, meu celular não tá aqui agora, mas senão eu ia te falar exatamente. Eu acho que eu lembro quais são. E eu fiz um propósito. E eu falei, eu vou fazer um jejum. Aí fui lá, negociei o que eu ia fazer, né? Falei, eu vou fazer isso, isso e isso. E eu falei assim, eu vou fazer um jejum, só que eu não sabia nem de quanto. De quantos dias. E aí, um dia bateu na minha cabeça, é hoje que eu vou começar esse jejum. E eu falei, eu vou abrir a Bíblia e vou começar a ler. Isso foi na minha cabeça, tá? Então, eu lembro que eu ia ficar 24 horas sem comer, de quinta pra sexta. Eu não ia beber vinho, que eu adoro um vinhozinho. Aí ia acordar todo dia às 5 horas da manhã para estudar a palavra. E aí eu falei, aí eu vim com essa, né, essa narrativa na minha cabeça. Você já leu a Bíblia? Eu já tentei algumas vezes. Conhece um pouco? Um pouco. Eu abro no livro de Daniel. Daniel das Covas dos Leões. E lá estava, Daniel jejuou por 21 dias. Aí eu falei, não. E aí foi muito louco, porque nesses 21 dias que eu fiz, veio Daniel, depois veio Jó, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Depois veio Ezequiel. Então, assim, tudo que foi vindo foi encaixando, até né? esses 21 dias, a sua trajetória. Encaixou exatamente na minha trajetória. E a penúltima foi Judas, que fala que se Judas não tivesse... Jesus sabia que ele ia ser traído por Judas, mas Judas teve que passar por ali para que ele cumprisse o propósito. Então, hoje eu me apego muito nisso. E que tudo tem um propósito. Então, às vezes eu penso, será que é realmente... Isso para mim hoje, que eu tô fazendo aqui, por exemplo, é em função de realmente contar minha história, poder através dela ajudar outras pessoas. Mas às vezes tem pessoas que falam, nossa, eu te vejo palestrando, eu te vejo fazendo isso, te vejo fazendo aquilo. Essas coisas, se isso se abrir para isso, por que não? Mas eu confesso que... Mas tudo isso que você acabou de falar, eu acredito muito, e já tivemos muitas histórias aqui também, né? Do Harif foi um deles, né? O Harif é uma pessoa também que foi algo muito parecido quando se falava assim, um pouco de ego, egocentrismo, tal, até que ele sofreu um acidente de veículo que numa situação normal ele teria morrido, né? E hoje ele vive numa cadeira de roda e ele ouviu a palavra no hospital, né? Ele ouviu Deus falando, você está vivo. E hoje ele consegue entender o propósito que teve por trás daquela jornada, né? E eu acho legal que você está encarando tudo isso como um propósito, e eu realmente acredito que sim, né? Eu tenho as minhas crenças também, eu não acredito em coincidências, eu acho que tudo tem um porquê, às vezes é difícil entender por que a jornada é essa, né? Por que a jornada tem que ser assim. Às vezes eu me debato um pouco com essas coisas, por que tem que às vezes levar a gente meio que no fundo do poço para a gente enxergar algumas coisas, né? Mas se você parar para olhar, os sinais sempre estiveram ali, né? Nunca deixaram de estar ali. É que nem eu fui traída, né? Aí você fala assim, nossa senhora, ele foi isso, aquilo, bababá, babá. Foi. Só que, mais uma vez, a culpa era, não a culpa, mas assim, a relacionamento é sempre sobre mim. Lá atrás, eu já percebi que ele podia ter uma índole nesse sentido um pouco duvidoso, mas eu, pela minha falta de amor próprio, pela minha falta de confiança em mim mesmo, eu passei por cima, eu não quis ver. Quando aquilo aconteceu, eu falei, eu sabia que isso podia acontecer. Só que eu não queria ver. Então, assim, na vida é isso pra tudo, né? Você vê sinais, só que às vezes a gente até... porque a necessidade de agradar o outro, a necessidade de ser querida, a necessidade de ser benquista, né? E vista, isso acontece muito. Então, a gente, é o que você falou, a gente tem essa necessidade, a gente foi criado para agradar o próximo. Então, às vezes a gente encolhe para caber. E mesmo essa consciência, eu tenho a consciência, mas isso não significa que eu não faça. Né? E é uma briga ferrenha comigo mesmo. Eu sofro. E como você falou, a gente tem que dar conta. Eu às vezes eu falo, hoje eu não tô dando conta, não. E eu sofro, eu fico triste. Aquele fundo do poço foi muito ruim, mas a vida é cheia de fundos do poço. Porque cada época da sua vida você entende e vive os seus problemas de uma forma diferente. E assim, a vida é isso, gente. Não é que a vida é sofrer, mas a vida é feita de altos e baixos.
Então, como é que você vai administrar isso? Eu posso chegar aqui e falar, nossa, coitadinha de mim, olha o que aconteceu comigo, eu nunca mais me levantei. Eu posso falar, cara, não, eu não me conformo com isso e eu vou correr atrás do pra mim, o que é melhor, o que me faz feliz. E eu sei que me faz feliz. Uma pessoa que eu sou saudável, eu cuido de mim, cuido do meu interno, do meu externo, eu gosto de viajar, eu gosto de dinheiro, eu gosto de comer um bom restaurante, eu gosto de conhecer lugares novos. Isso eu consigo como? Através do meu trabalho. Então, assim, eu sou uma pessoa próspera, vou continuar sendo próspera, eu tive momentos ruins, mas dentro de tudo eu me considero uma pessoa feliz e realizada nas coisas que eu vou fazendo, porque eu sei que quando eu me determino a fazer as coisas, ou obviamente que demorou para eu voltar a pensar assim como a gente falou lá atrás, eu consigo. Mas tem que colocar empenho, né? Tudo que a gente foca aumenta. E você falou que você está sempre com um pé aqui e outro nos Estados Unidos, né? Uhum. Toda vez que você pega um avião e desce nos Estados Unidos, qual é o seu sentimento? Tem gente que me pergunta se eu tenho raiva, se eu não peguei ranço do país. Não. Eu tenho. Mas passa um filme na cabeça. Ou Agora não mais. Agora não mais. Eu lembro a primeira vez que eu fui, depois de ter ficado um tempo fora do país, eu falei, gente do céu, peraí, coisa no meu sapato aqui. Será que vão me parar? Será que vão me fazer perguntas? Mas em aeroporto, assim, você fica com receio e tal. Eu fazia milhões de perguntas. Tava com medo, sabe? Tinha muito medo. E óbvio, gente, eu sou humana, né? Óbvio que deu raiva no momento. Eu nunca mais quero pisar nesse país, essa bosta. Não, desculpa, perdão. Mas assim... Pode falar. Tá cheguei a xingar muito. Cheguei a xingar muito. Não quero mais. Vou embora do Brasil. Vou embora pro Brasil. Mas assim, aí depois eu entendi que na verdade a necessidade de vir pro Brasil era mais buscando a minha identidade do que qualquer outra coisa. Então hoje eu vou pra lá, eu sou feliz lá também. Sou grata também por tudo que eu tive, perdi também por causa de lá, mas me fez uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais antifrágil. E isso, se isso não tivesse acontecido, óbvio que eu não queria que acontecesse, mas eu sei que pra mim tá sendo parte do meu aprendizado e se eu não tivesse lá, talvez isso não teria acontecido, mas tem tantas coisas boas que aconteceram e acontecem lá, sabe? Então, e é o país da oportunidade. Tem um amigo meu que ele é advogado que ele fala, se as pessoas soubessem como as leis aqui funcionam, ninguém trabalhava para ninguém, nem saía de casa. É verdade. Então, assim, gente, faz parte, né? Corre mais risco quem mais se arrisca e vice-versa. E às vezes, infelizmente, coisas ruins podem acontecer. Então, espero. Hoje eu falo, gente, eu não vou falar pra você não faz ideia o medo que eu tenho. Agora eu voltei a empreender e assim... Isso que eu ia te perguntar, como empresário, o que mudou o seu olhar em relação a correr riscos? Porque na época você correu um risco, né, apostando de repente num produto novo, vendo como ia acontecer, apesar de você ter tomado vários cuidados, obviamente, para que isso não acontecesse, mas acabou acontecendo. No fim, o produto era ou não era? Era falso. Enfim, mas o que isso te trouxe como aprendizado? Ou se você sente que isso agora você tem mais cautela, te trava um pouco? Como você acha que... Me trava um pouco, não vou mentir, me trava um pouco, porque assim, eu fico com medo, porque eu sei que eu não tenho intenção, mas assim, hoje eu tento blindar o máximo que eu posso as pessoas que me rodeiam. Então, isso é uma coisa que eu tento trazer para minha vida. Hoje, meu social é muito restrito. Os meus negócios, eu tento uma premissa. Poxa, não acredito em Deus, não serve. Trai o marido ou a esposa, não serve. Entende? Então, assim, hoje a minha frase às vezes o melhor negócio que se faz é o que você não faz. Então, não tem como você estar 100% blindado. Não tem. Porque senão eu não tinha acontecido aquilo comigo. Mas eu vou aprendendo no movimento. Hoje eu não sei te responder ainda. Eu tô empreendendo com muito mais cautela. Provavelmente a Janaína de há tantos anos atrás, essa hora já estaria ganhando muito dinheiro de novo e nadando de braçada. E a Janaína agora tá começando a nadar de cachorrinho, entendeu? E assim, e mesmo assim com medo. Mas faz parte. Então, assim, o medo me vence, eu venço ele. Então, eu tô aqui numa briga. Vamos ver quem pode mais. O medo não vai me vencer. E eu falo, né? O medo tá tudo bem você ter medo também. Porque, assim, o medo, ele é um balizador das coisas. O medo, ele pode te tirar de uma situação de risco,
como se ele pode te colocar, se você olhar para o medo positivamente, fala, nossa, por que eu tô com medo? Quais que são os sinais que ele tá me dando aqui e que eu tenho que olhar com mais cautela? Então eu tento ver o medo sempre como um lado positivo. Vou te fazer uma pergunta, mas se não quiser responder, não precisa. Vamos ver. Ai, Tá. ai, ai. Mas é assim, uma das coisas que mais me causou espanto na sua Tá. história foi o fato do seguinte, você ter respondido sozinha por tudo. Principalmente porque, assim, você não tomou a decisão sozinha, você foi validada por um escritório de advocacia, pelo próprio FDA, pelo próprio governo americano. Ao mesmo tempo teve uma empresa que forneceu isso, que provavelmente tinha a sua legalidade, porque, né, tinha registros lá de funcionamento e tal. Então eu queria te perguntar se você entende ou porque só você sofreu as consequências, ou se outros ainda podem sofrer consequências sobre isso, e se você, depois disso tudo, você também tem agido agora no sentido de você esqueceu a história ou também está responsabilizando aqueles que te colocaram nessa situação, porque, de certa forma, todos esses canais foram induzidos você a esse problema, né? Em nenhum momento você tentou se amparar da melhor forma possível sobre tudo, mas teve muitas falhas no meio do processo que levou a esse cenário. Então, se você se sentir à Não tem problema vontade... nenhum em responder. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam quando lê meu livro, por que seu ex não respondeu? Porque ele era sócio investidor. Ele não tinha participação ativa, as decisões eram tomadas por mim. É diferente do que no Brasil, que mesmo um sócio investidor, ele tem a sua responsabilidade solidária, né? Lá não. Então, assim, não sei se alguma outra tipo de processo teria. No meu, pelo menos, não teve. Então, assim, todas as coisas quem respondia era eu, ele não tinha participação ativa na empresa, então ele não tinha responsabilidade civil ou criminal sobre. A parte de culpar ou não as outras pessoas. FDA. Como é que você vai processar um dos maiores órgãos dos Estados Unidos? Entende? Eu processei quem eu pude, e entre tudo isso eu gastei quase 1,3 milhões de dólares para ganhar 2.490. Então, assim, chega uma hora que você não é dinheiro infinito. Né? Eu tava brigando com uma empresa de 600, na época era 600 bilhões. Hoje eu não sei nem quanto que tá. Então, ali se viu impossível. Eu queria processar o FDA. Eu tinha cacife para processar o FDA, porque eles assinaram lá. Não tem como. Então você fala assim, tá, dinheiro, manda. Começa por aí, vamos ter a consciência. Não adianta você viver no conto de fadas e falar, não. Não é assim. Money talks. Depois... já viu isso em algumas séries, inclusive, né? De empresas americanas que, né? Não, eu costumo dizer, mas eu falei pra você que eu gosto dos Estados Unidos, mas eu costumo dizer que os Estados Unidos é o país mais falso moralista que tem. Nada pode, tudo acontece. Exato. Então a corrupção é super ativa, todo mundo, eles chamam de Bible, todo mundo compra todo mundo, entende? Nem tanto que os meus advogados, eles falam, eles foram comprados, porque não tinham como, sabe, acontecer tudo aquilo que aconteceu. Mas enfim, isso eu tô falando aqui em off, e pelo amor de Deus, né? Porque hoje a gente fala uma coisa, dá um corte, daqui a pouco eu tô sendo processado de novo, hein? Parou, hein? Pelo amor. Mas, e sobre as pessoas, o cara que me vendeu o produto, ele era um cara que todo mundo conhecia, que ele vivia nas feiras, ele não era dos Estados Unidos, eu trouxe esse produto de fora, ele era de Dubai, e o cara tinha comprado esse produto de uma empresa da Índia, que ela havia sido fechada por falsificação de uma outra marca médica, que chama Bard, que era de malhas para hérnia, em 2011. Aí eu me pergunto, gente, como é que as empresas que têm maior poder econômico, mundialmente falando, não conseguem fechar uma empresa? A mesma empresa é fechada depois de anos, continua falsificando. Você fala, tem alguma coisa, pra mim o número não fecha. Mas enfim, também não vou me colocar a investigar, né? Mas tá lá, a mesma empresa, os mesmos donos, o mesmo do 2011 e depois 2000, de outra marca. Aí beleza. Aí teve o cara lá que era esse americano que brigou comigo no telefone. Quem você é? Qual é o seu que tipo de instrução você tem? Babá. Fiquei com muito ódio desse homem.
Porque pra mim, ele, na época eu tava muito grande. Então pra mim ele agiu, ele jogou as peças, eu tava no tabuleiro e ele foi jogando, um cara que, a gente tá falando de uma empresa que faturava coisa de, na época, 30 milhões por ano. Então, assim, o cara foi jogando comigo, fez a denúncia pro FDA, segurou a caixa, entendeu? Ele foi fazendo e eu, ali, porque eu já tinha batido de frente com ele, eu fui. Começou uma briga de corda. É o cabo de guerra, quem pode mais. Só que ele podia muito mais, né? Enquanto ele tava faturando esse número, eu tava faturando milhões, mas um número infinitamente menor. Depois, o cara que vendeu lá de Dubai pra mim, também tive, olha, aí teve uma empresa nesse meio tempo, porque começaram a ver que tinha produto falso nos Estados Unidos inteiro. Só que todos esses processos, eles rolam em sigilo. Então, não é que você entrava e você viu o que estava acontecendo. Só quem estava participando, tinha coparticipação no processo. Tinha uma empresa gigantesca. O cara foi pego com 12 milhões de dólares em produtos falsos. Ele conhecia o cara que estava na Índia. Tipo, tinha conversa dele comigo, dele com outros distribuidores, ele tentando vender pra mim. E assim, era um enredo, assim, que você falava, meu Deus, é uma teia de aranha. E eu tive muita raiva dessas pessoas e desejei muito mal. E eu ficava olhando na internet pra ver se ele estava preso. Aí depois eu descobri que ele estava foragido. Enfim, muitas coisas aconteceram. Só que aí, nesse meu processo de trabalhar tudo isso dentro de mim, eu fui trabalhar o perdão. Porque, cara, quando você tá o tempo inteiro vivendo nessa atmosfera de olhando pro outro, o que tá acontecendo com o outro, não sei o que, envenenando só. Eu tô todo dia me metendo veneno, porque assim, o cara, você acha que ele tava preocupado comigo? Não. Você acha que ele tava preocupado pensando que eu existia? Eu fiz um cross-claim, que chama quando você, eu processei quem me vendeu o produto. Só que a pessoa tava em Dubai. Você faz ideia o quanto custa isso? Pra você processar uma pessoa em outro país? Então eu fui lá, fiz o cross-claim e falei, abandona isso, porque deixa eu gastar o dinheiro aqui no que, né? E aí eu fui trabalhar isso, perdão, porque assim, eu podia mandar pra ele todo o ódio do mundo, na verdade era pra mim, né? Então assim, eu tava deixando de viver, ele tava lá na vida dele, vida boa e vida que segue. Então Olha, é isso. Que aula que você tá dando pra gente hoje. Ah, obrigada. Assim, né, vivendo e aprendendo, e não foi bonito, não. Foi muito sofrido. E ainda tem dia que eu falo, essa semana mesmo, eu falo, Deus, tô cansada, entrego na sua mão, porque eu já deu. Entende? Tem dia que eu tenho esses lados. Aí no outro dia levanta, vamos sacudir a poeira, vamos, tá bom, e bora pra frente que vai dar tudo certo. Mas é um processo difícil e contínuo. Então tem hora que eu paro, tem hora que parece que eu volto lá aqueles meses que eu tava, anos, né, de processo, e falo, meu Deus, sabe, não aguento mais, tô cansada, porque isso aconteceu comigo, não era pra eu estar assim agora, era pra eu estar não sei o quê, com a minha casa, com a minha vida tranquila. Mas não é, gente, né? E aí vamos, levanta a poeira e bora pra frente. A gente tava conversando um pouquinho antes de bastidor e você me perguntou por que eu comecei, qual foi a ideia de fazer esse podcast. Acho que a resposta está na sua história de hoje, né? O mesmo tipo de propósito que você enxergou da importância de você contar a sua história para ajudar pessoas, o nosso propósito aqui é dar voz a essas histórias, dar palco para essas histórias, para que realmente atinja essa finalidade, porque eu acredito muito nesse processo. Tem gente que não acredita, né? Eu sempre falo assim, o impacto de qualquer uma das pessoas, independente da área, o impacto que a gente faz da nossa contribuição de alguma forma para a sociedade sempre tem um impacto muito positivo. Uma vida que a gente transforma, a gente está transformando a vida de muita gente. É verdade. Né? Então, assim, que bom que cada vez mais a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas estão dispostas a contar sobre o que passaram, não tendo essa vergonha de contar a sua história. E olha que já passou muita gente aqui com histórias que eu falo, eu não sei nunca se eu teria uma coragem de falar tão abertamente assim, com detalhes, coisas que aconteceram. No seu caso, aí vem a minha outra pergunta, depois que você contou a sua história, que eu acho que ninguém conta melhor a nossa história do que nós mesmos, né? Você não entende que
tudo aquilo que você imaginava que pudesse acontecer, de julgamentos ou até de coitada, tal, você não sente que hoje, por você ser tão verdadeira consigo mesmo nesse processo, a sua história é extremamente respeitada e te fez as pessoas enxergarem ainda de uma forma até mais interessante? Você como empresária, você como mulher, você como uma pessoa que ajuda outras pessoas por meio do seu livro, das suas entrevistas, você não acredita que isso trouxe também mais reconhecimento no final? Acho que são dois pesos, duas medidas. Tem o lado que sim e tem o lado que não é dizer que não. Vou te dar um exemplo. Estávamos eu e a Kizzy vindo hoje e ela falou assim pra mim: nossa, mas você hoje trabalha com pessoa X. E ela te aceitou mesmo, não foi essa palavra que ela usou, mas assim, em nenhum momento o que aconteceu com você entrou em pauta e eles, mesmo assim, eles te contrataram e tal, tal, tal. Eu falei, mas gente, se uma pessoa colocar isso na frente de quem eu sou e não acreditar na minha história, não serve para estar perto de mim. Então eu tenho isso muito nítido hoje em dia. Aí, isso é um ponto muito importante. Por outro lado, eu acho que eu assusto as pessoas um pouco. Principalmente na área de relacionamento. Por quê? Pô, tenho 2 casamentos, basicamente. Escrevi um livro. Fui para um campo federal. Falo inglês, espanhol, português. Consegui me levantar. Eu vejo que o brasileiro... Põe amor nas minhas palavras, por favor. Mas, assim, o brasileiro em si, existe um machismo muito enraizado. Acho que é no mundo todo, não é só no Brasil, não. Mas eu acho que aqui é um pouco mais. Eu Mais nunca que os tinha Estados Unidos? Estados Unidos é um país bem machista também. Eu nunca tinha vivido na idade adulta com a consciência que eu tenho hoje. Eu acho que aqui tem uma coisa... eu acho que tem um pouco... Não sei. Pra mim, aqui eu acho um pouco mais. Ainda mais tem esse jeitinho brasileiro de ser, sabe? Então, eu acho que isso, pra mim, eu acho um pouco de... As pessoas... Os homens... eu acho... Tem uma vez uma psicóloga falou... A gente estava conversando sobre isso, que eu tive um entendimento, e ela falou assim... Tem que ser muito homem para conseguir dar um respaldo para sua história. Faz sentido? Fui clara? Não sei. Você foi clara, sim. Então, assim, não é qualquer pessoa que consegue, não pela minha história, mas pela força que essa história me traz. Então, a pessoa já olha pra mim e fala, não, ela não tá no papel de submissão, ela não tá não sei o quê. E aí, hoje, por exemplo, aí eu já falando de outra coisa, eu puxo o assunto, vou pro outro. Eu falo, gente, a submissão, eu tô aprendendo e eu quero ser, porque eu sempre fui a mulher que vou lá, dou conta, não sei o quê, larará. Eu não quero mais ser assim. Eu quero encontrar alguém que fala, viu, vem cá, tá? Deixa eu cuidar de você. Eu quero ser cuidada, não quero mais cuidar. Então, assim, eu quero ser a mulher, e eu sempre fui meio homem, entendeu? Sempre tive um jeito muito feminino, mas na postura de vida. Mas eu sei que hoje eu assusto um pouco as pessoas. E falando do nível social, assim, se a pessoa tiver desconfiança ou for me julgar, não serve pra estar perto de mim. Porque eu sei da minha verdade e é isso. Então, eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém. Quer acreditar, acredita, é problema seu. Se eu não quiser também, eu sei quem eu sou. Né? E é já tão difícil dar conta de mim, gente. Se eu for dar conta dos outros, o que vai ser da minha vida? É verdade. É difícil, eu sou complicada. E mas assim... tem que ter muito amor próprio pra pensar assim, porque normalmente as pessoas se preocupam mais com o que o outro vai pensar do que e deixa o que eu penso a respeito de mim fica pra mim, né? Tipo, eu acho que isso é muito amor próprio e é muito positivo, eu acho fundamental. E que bom, eu fico, aqui a gente dá muita voz às mulheres também, né? E eu fico muito contente de ver esse processo das mulheres de amor próprio, autoestima e assim, ter exatamente essa postura que você colocou aqui. Eu não preciso ser submissa a ninguém. Ou eu tenho alguém para somar, ou então não vale a pena, né? Porque realmente não faz sentido nenhuma relação humana que não seja para somar. Total. Né? E olha, eu tô com 44 anos.
E muita gente fala, nossa, mas você tá sozinha, você tá solteira. E tô, e faz tempo. E aí, quando eu falo sozinha, sozinha mesmo. Então, e por quê? Gente, eu falo hoje, né? Nesse processo todo que eu passei, foi tão dolorido. Obviamente, continuo procurando terapia, procurando formas de me curar, buscando novos. Perdão. Buscando os novos buracos para eu colocar o dedo e falar: peraí, deixa eu ver o que sai daqui. E quero muito encontrar alguém. Eu adoro vida 2. Só que eu quero uma vida 2 onde a pessoa ande do meu lado, porque para estar atrás eu não quero. Eu tenho uma vida de liberdade, eu viajo, eu tenho meu dinheiro, eu vivo bem, não dependo de ninguém. Então, cara, eu quero uma pessoa que não me puxe para trás, mas que pelo menos caminhe de mão dada comigo, ou que esteja na frente, porque se eu cair vai estar me segurando, entendeu? Então é isso que eu vejo da vida hoje. Se não for assim, para mim não precisa. E não serve, porque hoje eu tô bem, óbvio, me sinto sozinha às vezes. Tem dia que eu falo, poxa, como eu queria hoje alguém pra tomar um vinho, sair jantar, colocar pé com pé e assistir um filme agarradinho. Mas não tem, então tá bom, amanhã já levanta e vamos, vida que segue. Exatamente. Cuida do jardim que as borboletas aparecem. É isso aí. Exato. E o seu livro, para quem tiver interesse em ler o seu livro, onde que as pessoas podem adquirir? Tá na Amazon, tá no Mercado Livre, livrarias. E, gente, eu tô morrendo de vergonha que hoje de manhã eu saí, eu não trouxe livro, né? Aí como é que uma pessoa que escreve um livro não traz um livro? Mas, gente, eu sendo eu. Mas na edição eu vou colocar a foto dele para que todo mundo veja. Obrigada. Também, quem quiser, posso falar do meu arroba aqui. É o que eu falei, eu ando fazendo menos conteúdo na rede social, mas logo tô aí planejando uma coisa que, se Deus quiser, vai dar certo e vai ser bem legal. Meu arroba é @Janaína Nascimento, FC, termina com O, então é de oficial, mas é o meu nome, né, Nascimento, FC. E lá também tem o link para o meu livro, que as pessoas podem adquirir, leva direto para a Amazon. Não pode contar esse spoiler pra gente? Do quê? Do que tá por vir? Então, na verdade, eu quero melhorar o curso mesmo. Talvez eu penso em fazer algum evento presencial, ter uma roda de bate-papo, sabe? Eu estou me trabalhando algumas coisas para eu conseguir fazer isso. O Florescer. O Florescer, ele já existe. Acho que não sei se você viu lá, se chegou... Tem alguns depoimentos de pessoas assim, nossa, que eu sou super grata, sabe? De poder ter feito aquilo na vida delas. Mas vem uma Janaína, assim, que também está no processo. E eu não consigo simplesmente vir aqui e falar, aquilo, tem coisas que eu falei ali, que realmente naquele momento era, mas que eu olhei e eu preciso trabalhar mais. Obviamente, Janaína, você vai ser perfeita, então, não, perfeição não existe, e o processo, a gente está no processo, né? E o caminho é o processo. Mas são coisas que eu tenho que trabalhar dentro de mim mesmo para eu sentir apta a fazer isso. E eu acredito que eu tô no caminho. Vamos ver. Tô nisso aí. De onde veio a inspiração do nome Florescer, que na verdade é flor e ser, né? É florescer, exatamente. Porque a flor de lis, ela nasce no meio do esterco, né? Então, assim, é uma flor muito bonita. Então, para mim, mesmo diante das coisas muito feias, você pode renascer mais forte, mais bonita e iluminando mais, sabe? Então, aí para mim é isso. Por isso, o florescer. Porque eu considero que eu floresci. E eu achava que ali estava tudo murcho. E isso partiu também, uma vez eu fazendo uma terapia, e ele falou, pensar que você é como um parque de outono, onde as folhas, elas estão ali, né, adubando para que a terra possa gerar novas folhas. E embaixo já está nascendo as florzinhas. Então, aí eu me via muito assim, aquela florzinha ainda escondida, mas querendo voltar à vida. E aí eu voltei. Agora está uma árvore. Às vezes eu fico meio assim capenga, mas põe uma água que melhora. Mas eu acho, isso é uma coisa que às vezes, quando eu comecei a trabalhar, trazer esse meu lado, né, para fora e expandir, mostrar para as pessoas, eu tinha não, porque agora eu tenho que ser perfeita, não, porque agora eu tenho que mostrar que eu tô bem. Gente, eu tenho nada.
sabe? E agora, de pouco tempo pra cá, eu entendi que eu não tenho nada. Eu tenho que mostrar o que eu sou, a Janaína falha, errante, que tem dia que tá triste, que tem dia que tá feliz, tem dia que acha que é uma super mulher que pode pular de um prédio e vai sair voando, e no outro dia fala, puta que pariu, não vou dar conta de nada. Acho que não tem coisa mais bacana do que a gente ter o sentimento que a gente é autêntico. Eu acho que é libertador, quando a gente sabe que a gente está sendo autêntico. A gente sabe que não vai agradar todo mundo, né? Mas às vezes não me agrada nem a mim, gente. Falho comigo mesmo o tempo inteiro. Acho que é assim. Eu já passei por isso também, sabe? Às vezes de querer mostrar alguma coisa, às vezes você tá destruído, e às vezes você quer mostrar alguma coisa ali, tá forte e tal, né? Mas chega um momento que você fala assim, cara, eu vou ser o que eu sou e ponto final, e assim, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar e não tô nem aí. O importante é eu gostar de mim, né? Eu acho que é isso, né? E as pessoas que gostam, são bem-vindas, e aquelas que não fazem sentido, já se afasta logo para também não trazer problema também, né? E eu tento, acho que a autenticidade é importante. Sim, e eu tento, hoje em dia, eu sempre estou buscando por autoajuda, autoconhecimento, me melhorar como pessoa, tanto mentalmente como fisicamente, sabe? Não me agredir, né? Fazer coisas assim que eu acho que, por exemplo, eu fumava muito, era uma agressão, né? Então hoje eu não me agrido mais. Então, essas coisas, sabe? Tentar sempre ser melhor para mim mesma. E automaticamente isso reflete no meu mundo externo. Mas vamos lá, passa as suas redes sociais, que a gente falou e você não passou as suas redes sociais. A que eu uso mais mesmo, gente, é a Instagram, né? Aí é @Janaína Nascimento FC. É isso, lá eu tô onde eu tô mais ativa. Porque o TikTok eu nem entro e nem lembro meu YouTube eu não tenho. E o Facebook é o mesmo. E palestras? Pretende fazer palestras por aí? Já pensei, sim. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que colocar tempo. Eu acredito que eu tenha. O texto eu tenho. Com certeza. O enredo tá. O enredo eu tenho. Eu só preciso realmente dedicar tempo, né? Que tudo que a gente coloca tempo expande, né? E eu tô no momento agora que o meu tempo, até também por isso eu parei um pouco com a minha rede social, tenho esse plano aí de voltar, mas eu tô focada em fazer dinheiro de novo. Hoje eu quero falar disso, é muito interessante, porque antes eu quero dinheiro, quero fazer, quero não sei o quê, larará. Hoje eu quero, mas eu quero para sustentar as coisas que eu, né, tenho na minha vida e tal, prosperidade. Mas hoje eu entendo que, assim, óbvio, quanto mais dinheiro você tem, mais gente se ajuda, mais coisas você pode fazer. Mas eu me movia muito pelo dinheiro. Hoje eu me movo muito pelo que o dinheiro pode me proporcionar ou proporcionar para as pessoas que eu amo, que estão ao meu redor, sabe? Então, é isso. Para finalizar, como você vê Ai, gente, lá vem aquelas perguntas de podcast que você fica com a cara de cri, cri, cri. Como que eu vou responder isso agora? Mas como você enxerga a transformação da Janaína com 19 anos, que tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, que passou por toda essa jornada e que agora, com toda essa história aqui, contando para as pessoas e mostrando a sua reconstrução? Como eu enxergo? Mas o que eu enxergo, tá? É o que eu fiz, assim. Eu acolhi essa menina, porque senão é muito frustrante. Porque essa menina foi para lá nunca achando, né? O sonho nunca foi um sonho parar no Campo Federal, nunca foi um sonho perder tudo. Fazer um livro contando uma história. Eu queria fazer um livro falando, cara, arrasei, como sou fazer muito... sucesso, entendeu? Tipo, nossa senhora, tô nadando de braçada, tô lá do lado do Flávio Augusto ganhando 1 bilhão, entendeu? Eu adoraria, mas não é essa a minha história. Então, assim, eu acho que eu trato mais essa menina com acolhimento mesmo. E mostrando, e tipo assim, e falando, nossa, olha, sabe, aquela menina transformou essa mulher. Com trancos e barrancos, com muita dificuldade, mas que é uma mulher mais consciente, mais feliz, mais dona de si própria, com menos dinheiro, mas assim, com mais sabedoria e tento sempre validar o que eu sinto, né? Buscar entender o porquê que eu tô sentindo o que eu tô sentindo, e às vezes dá raiva, às vezes dá, né? Você fica triste enfim, quando por exemplo, você fez a pergunta, como é que você olha para aquelas pessoas?
Trabalhei muito isso, mas isso não significa que num dia mal eu não olho pra ela e falo, filho da mãe, como eu, sabe? Então, tipo assim, eu falo, opa, volta. Então, é difícil, é um puxa-encolhe. O que aconteceu nunca vai sair de dentro de você. A questão é como você vai administrar isso, né? Sim. E aí não tem jeito, a gente não consegue administrar bem todos os dias da nossa vida, tudo. É o que você falou, não dá para ser forte o tempo todo também. Então, acho que são cenários que vai acontecer. Mas o importante é como você lida com isso. Né? Então, é assim, na hora que veio o pensamento ruim, já puxa e já vamos seguir em frente. Se eu pudesse voltar atrás e pegar na mão da menina, ela de 19 anos, eu falava, sabe, vai estudar mais sobre você, sabe, se melhore como pessoa pra você, porque aí você vai conseguir blindar mais pessoas que chegam próximo, sabe, não vai se envolver em relacionamentos que vai fazer de você se sentir assim assado, seja ele de amizade ou de homem ou mulher. Então, assim, mas não tem como, né? Eu só consigo pensar assim hoje porque eu passei pelo que eu passei. Então, se eu pudesse, seriam os melhores dos mundos. Eu poder voltar lá e falar, ó, você vai agir assim, 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 que vai dar tudo muito melhor. Mas não é possível. Então, eu só valido mesmo. Mas ao mesmo tempo se torna uma pessoa mais exigente. Ah, sim, óbvio. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nem se compara. Então vamos fazer o melhor. Quero que você olhe agora para essa câmera. Ai, meu Deus. Porque assim, o podcast Arte de Vencer tem uma coisa que eu me orgulho. A gente traz temas tão diversificados que o nosso público é muito diversificado. Tem jovens, até pessoas mais idosas que acompanham. Quando a gente vê as métricas lá de idade, você vê que todas as faixas etárias a gente pega em níveis parecidos. Então isso é uma coisa bacana. Mas eu queria que você falasse principalmente agora com os jovens que sonham também em explorar, né, outros países, alcançar os seus objetivos financeiros e profissionais em outros países, como você tinha aos 19 anos. Né? Queria que você desse a sua mensagem para essas pessoas. Que do que fazer. Gente, eu não sei muito o que fazer, porque se eu soubesse tanto, eu não tinha errado tanto. Mas, assim, eu acredito que é não desistir dos sonhos e em função daquilo que você acredita, mas sempre, hoje em dia a gente está num momento onde informação é muito acessível. Então procure, acho que hoje embora esteja muito acessível, tem muita gente que tem muita resistência de se auto-melhorar, de se autoconhecer. Então procure se conhecer, se blinde em relação ao seu amor próprio, a sua autoconfiança, a sua autoestima, para que você consiga, como eu posso dizer? Ai, você me pegou nessa pergunta. Eu tô aqui falando, aí quando tem que falar aqui, se for aqui fica mais fácil. Então pode ser aqui também, a câmera vai te pegar do mesmo jeito. Eu acredito que é simplesmente a pessoa, não é simplesmente, porque não é fácil, eu acho que é a coisa mais difícil do mundo, porque uma matéria na escola, você vai lá, você estuda, você decora, é história, geografia, física, química. Agora, quando se trata da gente mesmo, é muito difícil, porque além disso, a gente está totalmente inserido dentro de padrões que nos são apresentados, então a gente vem com crenças que predeterminam como nós vamos reagir durante a vida. Então, assim, não importa de onde você veio, o que fizeram com você, ou qual é a família que você fez. Eu falo que uma das coisas que eu fiz no Florescer é trazer identidade, de onde você saiu. Tem gente que não gosta nem de falar de onde saiu. Quem é teu pai, quem é tua mãe? Não gosta nem de lembrar que teve mãe porque foi abandonado. Tem tanta gente dolorida e machucada por aí. Então, sabe, curar suas feridas, porque com certeza os seus resultados vão ser melhores. Então, olhar para dentro mesmo, e nem sempre é fácil, sabe? Deixar, toda vez que você olhar para... Nossa, porque fulano fez isso, mas aonde foi que eu fui permissível? Eu gostaria de ter essa concepção quando eu era mais nova, porque com certeza eu ia diminuir o meu trajeto absurdamente de sucesso e para realizar as coisas que eu desejo. E sobre estar migrando em outro país, né, eu acho que as pessoas que migram, elas pensam de uma forma diferente, elas são mais desprendidas da vida. Então, seja desprendida da vida, mas não seja desprendido de si mesmo e das coisas que são importantes para você, para não ser levado pelas circunstâncias e sim e assim construir as coisas que você deseja conscientemente. Então, sempre trazer para a consciência. E é isso, e não deixar de sonhar nunca, e ver a vida sempre com bons olhos, sabe? Porque dificuldades virão,
Mas o que seriam dos dias, se todo dia fosse feliz, como é que a gente ia reconhecer o que é felicidade? Então a gente precisa dos altos e baixos e é isso. Bacana. Quero agradecer muito a sua presença aqui, agradecer por compartilhar a sua história, que tenho certeza que vai inspirar muita gente. Então, continue dentro dessa jornada. Espero que seu livro alcance números de vendas absurdo, porque eu acho que é um tipo de história que vale a pena ser contada, vale a pena ser conhecida, para que a gente pare e principalmente pense, faça essa reflexão. Eu acho que se cada cidadão conseguir olhar um pouquinho mais para dentro de si, eu acho que a gente já tem um mundo muito melhor. Com certeza. Né? Porque quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente consegue ser melhor para tudo. É verdade. E para todos. É verdade. Né? E você tem uma coisa que hoje eu trabalho muito em mim e eu blindo muito quem convive comigo, aquela coisa bem clichê da internet, gente, as mesas que você senta, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, tem muita gente querendo muita coisa e entrega muito pouco. Então, eu sempre pergunto, quando ele fala, mas eu quero isso, aquilo, aquilo. Você entrega? O que você está fazendo para se tornar essa pessoa que quer conquistar isso? Porque querer todo mundo quer, né? Então, assim, não adianta nada. Falar, a pessoa quer ter dinheiro, quer ser bem-sucedida, quer ter um bom casamento, mas está no final de semana bebendo de sexta, sábado, domingo, segunda, passa a madrugada na rua, fuma e bebe, usa droga, sei lá, não tem responsabilidade. Não vai dar, né? Ou, eu quero ir para fora, mas aí quer ir para fora, não faz o passaporte, não junta dinheiro, não se organiza. Então, assim, qual é o começo, mas porque assim, para mim não existe fim, a caminhada é eterna. Mas qual que é o objetivo? Onde você está indo, né? E quão fixada naquilo você está? Porque senão você tá, eu quero chegar na água, mas chegou na água, eu tenho um monte de obstáculo e eu vou me dispersando, e de repente eu passei a água e fui embora. Exato. Então é isso, é simplesmente, sabe, se melhorar, se tratar, olhar onde você senta, com quem você está, expandir o seu meio social, estar com pessoas que sejam melhor que você. Porque não é, eu não quero ser, eu sempre falo, não quero ser só que fala, eu quero sentar lá e escutar. E é tão gostoso, hoje eu falo, eu tenho poucas amigas, pessoas que estão próximas a mim, mas são pessoas que normalmente, quando eu tô com elas, não importa se a gente passa 1 hora ou 3 dias juntas, eu sempre vou sair com alguma coisa que eu acredito que eu saí daquilo melhor do que eu entrei. Então é sobre isso, tipo, hoje eu tô saindo daqui melhor que eu entrei. Você me falou, nossa, olha como começou o seu sonho, qual é a sua vontade. Então, assim, sabe, de você ajudar outras pessoas. Então, é sobre isso, nunca pode ser só sobre a gente, né? Exatamente. Então, quero te agradecer novamente. Obrigada. Aqui, desejar muito sucesso. Para nós. Só boas notícias daqui para frente. E depois as portas estão sempre abertas aqui. E um dia, quem sabe, a gente conta mais a sua história empreendedora, não a sua história de vida. Amém, amém. Obrigada, Cláudio, foi um prazerzaço. Obrigada, pessoal. Muito gostoso estar aqui. Obrigado. Boa energia demais. Se você também gostou desse episódio, dê o seu like, comente e compartilhe, que esse conteúdo tá especial e tenho certeza que muita gente vai querer assistir, né? E também comprar o livro da Janaína do Nascimento, tá? Agradeço a sua audiência e até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!